Fala pessoal, estou chegando aqui para a gente começar uma live junto hoje com o Rafael Satie. Ele que é do Rio de Janeiro, né? Nós temos esse trabalho de mídia aqui no Rio Grande do Norte, Natal, e nós iremos conversar com o nosso amigo Rafael sobre a temática racial, né? Que está tão em alta aí, que tem tanta gente debatendo e que aconteceram algumas fatalidades, infelizmente, né? Que estão resultando em problemas graves, né? Como é, por exemplo, a questão lá do Carrefour. Outra coisa que a gente vai trabalhar a temática aqui é a. Opa, quando ele chegar aqui, ele vai solicitar, ou então eu coloco ele para dentro, ele vai dividir a tela comigo e a gente vai dar início, né? Mas outra coisa que a gente vai trabalhar aqui também é a questão da Argentina. Vocês sabem, a Argentina começou a ser venezuelizada, né? Está virando um país bolchevique e complicado a situação está lá, né? Então a gente vai conversar também sobre essa temática e também um pouco sobre as questões alguma análise, né, sobre as eleições municipais, né, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, lá, e aí a gente vai poder conversar um pouco sobre essas temáticas também. O Rafael é um cara super gente boa, né? Aceitou o convite logo de primeira, e olha que eu comuniquei a ele hoje, mas com certeza será um papo muito interessante. Ele já chegou aqui, já solicitou a entrada, vou deixá-lo entrar para que a gente dê início ao nosso bate-papo. Rafael. Esperando a aceitação do. Deixa eu ver aqui. Já adicionei você, rapaz. Opa, tá conectando. Fala, Rafael. Fala, Tudo bom, meu rapaziada. irmão? Tudo bom, mano? Deixa eu só ajustar Tudo. aqui, já é? Tá, beleza. Fica à vontade aí. Beleza. Boa. Tudo ok, mano. Ô, cara, Fala aí. tudo ok. Você é um dos amigos aí que eu encontrei aqui por afinidade de ideias, né? Nas redes sociais, que é do Rio de Janeiro. Tem também o Leandro aí, que eu conheci assistindo as lives dele. De repente eu passando, caí numa live do Leandro, né? E comecei uma amizade com ele também. Que bom, E cara. você foi a mesma coisa. Eu comecei a passar aqui meu feed de notícias, do nada apareceu uma live sua e eu me encantei com a sua forma de expor suas visões e é uma honra enorme para mim, por quarto poder bater um papo com você. Pô, mano, o prazer é todo nosso, o prazer é todo meu. Como eu falo aí, né? A galera já chama até de jargão, que é o máximo respeito. Eu acho que tá acontecendo um movimento nas redes, esse movimento não é de agora. É um movimento que já tem gente cavando, e já tem gente quebrando pedra há muito tempo, né? Se a gente falar do movimento da rede social em si, né? A gente vai falar de muitos caras que estão quebrando, estão no caminho aí, sendo que pelo fato de haver essas interferências políticas do Estado no direito de expressão, no direito da fala da pessoa, sobretudo do jornalismo, sobretudo da notícia real, e através desse sufocamento dessas instituições a estas pessoas, não a estas empresas, mas a estas pessoas, eu comecei a me posicionar de certa forma na internet também. Eu acho que é o melhor veículo que a gente tem hoje, ainda tem, se a gente não permanecer vigilante, se a gente não permanecer aí ligado, conectado, a gente pode perder esse veículo. Barack Obama fez uma declaração hoje muito séria. Ele disse que a rede social ainda é, ou melhor, a rede social é o maior veículo para disseminação do ódio e para fragilidade da democracia. Olha o que ele disse, né? Ou seja, a liberdade de expressão hoje ela é contra a democracia. Então eu tô aí, tô fazendo essas lives aí no Facebook, agora eu também tô fazendo muita live lá no Instagram. Tem tido um resultado bem bacana e vamos que vamos, parceiro. Máximo respeito, obrigado por ter me convidado para esse período aí de trocar essa ideia. Na verdade, eu já tinha pensado nisso também, te convidar, mas eu vejo também que a correria, eu também estou numa correria extrema aqui. Estava fazendo campanha voluntária aí para 3 candidatos aqui na cidade, fazendo a ideia da identidade visual, marketing, assessorando de alguma forma também. E aí acabou a campanha, a gente está mais suave e vamos para cima, mano. Beleza, beleza. Ô, Rafael, eu queria te dar uma oportunidade aí para você contar para mim, contar para o pessoal que vai entrando com a gente aí,
O que você fazia antes de você surgir aí na internet falando sobre política, né? O que você tinha de atribuições que também lhe legou esse dom de comunicação tão belo que você possui? Cara, olha só. A verdade é que eu ainda sou essas coisas, né? Não é nem o que eu fazia, porque eu ainda permaneço fazendo. Essa questão da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Geralmente, o cara que é evangélico, né? Eu sou músico, né? Eu sou evangélico, eu sou pastor também, né? Pastor de música, um pastor de jovem. Então, o cara que tem essa vibe de igreja, de se comunicar com as pessoas na igreja, de você preparar um sermão, de você falar com 300 a 400 pessoas. Então, isso já te dá uma certa naturalidade em se comunicar com o público. Obviamente que você se Sim. comunicar com um público que você não está vendo, às vezes é até pior. Porque você fica até um pouco mais nervoso ali, você não sabe como é que tá, qual é o feedback, você não tem uma reação. Quando você está pregando num auditório, ou dando uma palestra, ou dando um sermão, você tem ali o feedback das pessoas que estão te assistindo. Ou seja, elas concordam, e isso te motiva, porque aquilo diz, né, a reação dessas pessoas acaba dizendo que o que você está falando, elas estão de acordo. Então, isso te dá mais liberdade para você falar. Então, assim, quanto à questão da comunicação, eu nunca tive tanta dificuldade por conta dessa escola que eu tive e que eu tenho dentro da igreja, da instituição religiosa. Mas eu sou marqueteiro, né? Hoje eu trabalho como gerente de marketing de um colégio privado. Eu sou músico, trabalho com música na noite também, mas eu delimito aos fins de semana, né? Trabalho com música eletrônica na noite. A gente, assim, hoje, quando eu falo noite, a gente não toca tanto em clube, é uma parada que eu decidi não fazer. A gente faz muito, assim, casamentos, assim, eu trabalho numa empresa, que inclusive essa empresa aqui, é esse boné que a galera fala, é esse boné aqui que eu tenho, que eu uso, que eu gosto pra caraca. E é um casamento, a galera, eles atendem mais a alta sociedade aqui no Rio de Janeiro, e alguns lugares do Brasil também, né? Então eu sou músico, eu sou marqueteiro, eu sou produtor musical, eu sou produtor artístico, enfim, cara, eu também tenho uma agência de publicidade onde eu trabalho com criação, trabalho com gerenciamento de rede social. Eu tô nessa vibe e também usei esse período da pandemia, porque tudo começou em março, né? Aqui no Rio de Janeiro, o ex-governador Wilson Witzel, no qual a gente lutou pra caraca para derrubar e conseguimos derrubar, ele decretou o lockdown a partir do dia 13 de março. Eu lembro a data, né? Porque eu sou um cara que tem uma boa memória. Eu lembro a data porque foi o dia do meu aniversário. Então, desde então, houve uma revolta, porque eu fiquei no colégio até tarde, onde eu trabalho, junto com os diretores, para definir qual seria a nossa ação mediante ao lockdown, que por consequência do lockdown a escola seria fechada. De lá pra cá, cara, houve uma revolta, porque eu fiquei dentro de casa, então a gente acaba ficando ocioso dentro de casa. Inclusive, essa é uma das ideias do controle social, é fazer com que as pessoas fiquem ociosas, ansiosas, né? E até chegar no nível desesperador, que aí a gente viu que o índice de assédio moral, ou melhor, assédio verbal e até mesmo assédio, não é um assédio, né, mas qual o termo que se usa, cara? Lesão corporal, né? Muitos maridos acabaram batendo em mulher, aquela coisa toda. E daí, cara, de março pra cá, eu comecei a me manifestar, velho. Eu fui pra Brasília umas 7 vezes já, entendeu? De março pra cá, fui pra São Paulo e comecei a fazer as lives aí, que foi essa, através desse veículo que tu acabou me conhecendo aí, tá ligado? Sim, sim, Rafael. É interessante porque eu vi você indo para algumas manifestações em Brasília, né? Sim, Achei muito interessante a sua determinação. Você disse sim, que foi no ônibus com o pessoal, ônibus fretado, né? sim. E a militância bolsonarista, que as pessoas até não gostam de usar esse termo, né? Uhum. Ela é muito diversa, né? Então você tem pessoas que estão ligadas à área da religião, né? Áreas o meio evangélico realmente exportou muitas lideranças que faziam seus trabalhos de evangelização e depois se tornaram, né, Sim, grandes lideranças políticas. sim. E é incrível como essas pessoas elas têm realmente um carisma, elas possuem a capacidade de falar para a massa. Mas aí, Rafael, daí a posição política, né? Daí a vida política enquanto um político, enquanto um agente político, né? Tem isso em você? Você pensa em um dia se tornar um político, representante da direita, ou você pensa apenas em um trabalho voltado para a comunicação nas redes sociais? Olha só, eu tava olhando pro lado aqui, ouvindo tua pergunta, mas eu tô olhando pro lado aqui para compartilhar com a galera do meu perfil também, que a gente está ao vivo.
Beleza? Então acabei de fazer o Sim, sim. compartilhamento aqui. Cara, olha só, Beleza. o movimento que vem acontecendo, eu discordo um pouquinho, tá? Eu vou dar os motivos pelo qual eu discordo desse movimento todo, de uma ambição a um cargo eletivo. Eu acho que, assim, político todos nós somos, né? A gente age politicamente no nosso local de trabalho, no nosso círculo de amizade, aonde a gente frequenta, na nossa família. Nós, por natureza, já somos seres políticos. No meu ponto de vista, a questão da política individual, do ponto de vista do cargo eletivo, eu tenho um pouco de pé atrás. Por quê? Porque o que vai acontecer, cara? A gente precisa, na direita hoje, de uma base que seja fortalecida justamente nesses campos sociais, onde comunidades, favelas, quebradas, né? Depende da região aí da galera que está nos assistindo. Não sei como se usa o termo aí no Nordeste, né? Aqui no Rio é a favela. Favela ou comunidade. Aí é o quê? Quebrada? Aqui comunidade quebrada também, o pessoal fala a mesma Fala a coisa. mesma coisa, né? Então, assim, o que acontece? O que a gente percebeu no movimento de 2016? Houveram muitos movimentos bacanas, onde muitas lideranças surgiram do nada, pessoas que conduziam a massa, pessoas que tinham uma voz ativa no meio da sociedade. Bacana, legal. Qual era o movimento que deveria ter feito? Eu estou contando isso aqui para chegar à minha resposta acerca da sua pergunta de um cargo eletivo. Tá? O que vai acontecer? Em 2016, muita gente se levanta, muitos líderes, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, onde que se fortaleceu essa base de direita, né? Onde se fortaleceu essa base conservadora. Infelizmente, o Nordeste ele ainda vivia sob aquela perspectiva do assistencialismo, aquela perspectiva dos governos anteriores, não por culpa do nordestino. A verdade é que o grande vilão eram os partidos políticos e a grande vítima, na verdade, foram os nordestinos, né? Mas esse movimento ele começa aqui na região sudeste, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é o lugar onde a gente sempre elegeu o presidente Bolsonaro, sempre votou no presidente Bolsonaro para deputado federal, né? Não, para vereador, na verdade, né? Depois para deputado federal e também o Flávio Bolsonaro e o Carlos. A gente já tinha um relacionamento com a família aqui no Rio de Janeiro. Quando eu digo relacionamento com a família, não é um relacionamento com a família pessoal, mas um relacionamento político, de votar e de ser representado pelas pautas que a gente se identificava. O que foi acontecer? 2018, 2 anos depois, vêm as eleições. Então todos os líderes desses movimentos, eles se candidatam a um cargo eletivo. Ao se candidatarem, e com louvores, eu acho que não tem problema nenhum no cara se candidatar, eles, o que acontece? Eles abandonaram, de certa forma, todo um trabalho de base que vinha sendo feito. Entendeu? Então, o que acontece? Os caras viraram deputados estaduais, os caras viraram deputados federais, e aí a base desse movimento de rua, de reivindicação, de você manter aquele contato com a população conservadora, de ter representatividade, o que acontece? Isso foi se distanciando um pouco e foi se aproximando do ponto de vista virtual, da internet. Então você via os deputados que hoje são deputados, que antes eram ativistas, que você encontrava e esbarrava com os caras na rua, hoje você vê mais um vídeo dos caras no Facebook, no Twitter, no Instagram, com marca d'água. Ok, legal, problema nenhum nisso. Mas a base precisava ser deixada. A prova disso é que, independente das fraudes que houveram, obviamente, tiveram muitas fraudes, e nós temos diversas comprovações disso, o que acontece? Nós, de certa forma, a gente tinha uma expectativa muito maior para essas eleições de 2020. Não estou dizendo que a gente saiu derrotado. Eu não acredito nessa narrativa. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais macro do que uma visão pessoal e micro. Tudo bem que nas câmaras das principais cidades, vamos falar só do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, houve-se um avanço, sim, da esquerda, ok, mas o Brasil não pode ser pautado pelo Rio e por São Paulo, entendeu? Então, assim, isso já se torna uma visão separatista do conservadorismo. Se você fica pautando o conservadorismo por Rio, por São Paulo, e o pessoal do Nordeste, e o avanço que as pautas conservadoras tiveram no Nordeste, e o avanço que as pautas conservadoras tiveram, por exemplo, no Centro-Oeste e no Sul. Hoje o Sul só tem uma ilha, que é o Rio Grande do Sul, que ainda é um estado que tem uma
uma herança brisolista muito grande que não consegue se desgarrar. A prova disso é que a Manuela Dávila foi para o segundo turno. Então, assim, eu hoje, eu Verdade. não penso num cargo eletivo. Muitas pessoas me perguntaram, você deveria ter vindo, me disseram, né? Você deveria ter vindo a vereador, você deveria ter se candidatado. Eu acho que não é o momento. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas, assim, o meu momento hoje é acreditar que eu possa ser muito mais relevante no campo da influência do que no campo da política, por exemplo. Entendeu? Eu posso, de repente, estar alinhado com algum gabinete, ou estar alinhado com algum político para, de repente, gerenciar um núcleo de ensino na comunidade, para gerenciar um núcleo de formação profissional ou de formação conservadora, e de repente dentro de uma favela, com a galera negra, preta, que está sempre dançando hip hop, aprendendo grafite, aprendendo artesanato. Por que não aprender sobre a história do Brasil? Por que não aprender sobre questões profissionais que vão fazer dela um profissional capacitado para o mercado de trabalho? Então, para responder a sua pergunta aí, dei essa volta toda, mas só para justificar, eu acho que eu vou ser muito mais relevante no campo das ideias, da comunicação, da cultura, da arte, porque eu sou da arte, eu sou da cultura. O conservadorismo não está na arte hoje, não está na cultura. Onde tu vê? O conservadorismo está na alta cultura. Mas desculpa, mano. Tu não vai chegar pro eleitor raso brasileiro e vai falar para ele assim, você conhece Olavo de Carvalho? Você conhece... Roger Scruton? Você conhece Edmund Burke? Pô, o cara vai falar assim, pô, mano, não rola. Então, assim, a direita, ela precisa ser mais inserida na cultura, no que é interessante, no que é legal. O jovem precisa ver, pô, caraca, diferente, tô interessado por isso, tá ligado? Até porque não se trata de imitar a esquerda, tipo, então a gente vai ter que ter uma Anitta, a gente vai ter que ter... Não se trata de imitar, porque o trabalho que eles estão fazendo tá feio pra caramba, tá muito ruim. Mas por que a pessoa curte? Por que a população se identifica? Porque só tem isso, entendeu? Mas existe uma parcela da sociedade que fala os melhores músicos e as melhores músicas eram as músicas dos anos 70. Por quê? Porque tinha um conteúdo crítico. Quando você ouvia, por exemplo, Legião Sim. Urbana, independente do espectro político, você tinha uma crítica política na música dos caras. Que país é esse? Você tinha. Quando você ouvia o Cazuza, por exemplo, você tinha também uma crítica política na música do cara. Então, cadê esse pensamento? Cadê essa cultura dentro da arte? Então, eu acredito que vai ser muito mais útil fazendo uma fusão da política de direita conservadora, que aos jovens não é tão interessante, embora a gente esteja mudando esse cenário, e trazer isso para dentro de uma cultura. Enfim, eu acho que vai ser muito mais útil fora de um cargo eletivo nesse atual momento, entendeu? Ô, Rafael, tudo isso que você falou aí casa muito com o que a gente falou, o que eu falei, presenciei e outros amigos falando, né? Em uma reunião ontem que houve aqui em Natal, a gente conversava sobre isso, né? É necessário se ramificar o trabalho da direita. Enquanto Sim. você atua na mídia, outro atua na música, outro atua no teatro, outro atua na política partidária. Enfim, você precisa existir uma gama de atores em vários setores da sociedade, né? Você tem uma clareza no que você acredita, assim, fenomenal. Cada vez a admiração cresce mais por você, cara. Pô, obrigado, cara. Agora, assim, entrando nesta sua na temática que a gente ia trabalhar hoje, você é uma pessoa de pele negra, né? Você é preto, como o termo adequado a se falar. Se eu sou branco, você é preto, né? Isso. Não existe negro no sentido de cor, né? Então, sendo um preto, quando você vê o trabalho da esquerda, né? Dessas meio que essa senzala ideológica que foi criada pela esquerda sobre a negritude, né? Sobre os pretos do Brasil. Eles precisam ser de esquerda para serem respeitados e terem direito à ascensão em seus, em projetos sociais ou em instituições, associações. Me diga, por favor, o que você percebe dessa influência da esquerda sobre os negros no Brasil, né? E como se libertar disso e como seria a melhor forma de lidar com essa opressão que existe sobre os nossos irmãos negros que aqui vivem. Mano, eu já começo com o pé na porta, porque assim, eu não sou negro, eu sou preto. Eu sou preto. Porque assim, você percebe já essa doutrinação neurolinguística e linguística nesse contexto, né, dos termos que a gente usa. Por exemplo, você não está usando uma blusa negra, você está usando uma blusa preta, pô. Você não vai na concessionária e pede um carro. Qual é a cor do carro que você gostaria, senhor? Eu quero um carro negro. Não, é um carro preto.
Então o que acontece? Quando você. Tudo que é bom, a gente fala que é preto. Olha só, olha como a parada é séria, entendeu? Tudo que é de consumo e que é algo bacana, que é algo legal, você chama de preto. Você não fala assim, poxa, eu vou pintar a parede do meu escritório ou da igreja de negra. Não, você usa o preto. É a cor original. Quando seu filho está pintando um desenho, ele fala, pô, qual é a cor que eu vou usar aqui? Eu vou usar a cor preta. Então por que o negro se refere à cor da pele, né? Por que o negro se refere justamente já para ter aquela coisa tipo assim, opa, acende um sinal, né? Eu acho que é o seguinte, cara, essa questão da senzala ideológica é uma questão que no Brasil ela funciona de maneira diferente dos Estados Unidos. O negro brasileiro, ele acabou recebendo uma herança, tá? Ele recebeu uma herança, e quem for negro, o preto que estiver assistindo aí, não me interprete mal, mas se você quiser me interpretar mal também, cara, eu não vou ser politicamente correto, pensando naquilo que tu vai pensar a meu respeito. Isso aí tu não vai conseguir arrumar aqui mesmo. Eu penso assim, cara, o negro norte-americano, ele teve uma conquista porque ele teve uma luta. Qual foi a luta? Né? O próprio país, Estados Unidos, a guerra mais sangrenta que eles tiveram, não foi a guerra contra a Inglaterra, por exemplo, a guerra da libertação, não foi essas guerras contra um país distinto ou contra uma outra nação. A guerra mais sangrenta que os norte-americanos tiveram foi a guerra contra si mesmo, foi a guerra civil, né? Onde os estados do norte, que eram os estados abolicionistas, lutaram contra os estados do sul, que eram escravagistas, ou seja, os países do norte não queriam a libertação dos escravos e os estados do sul, perdão, não queriam. Então eles brigaram entre si, teve sangue, teve morte, e através da vitória do norte, que eram estados abolicionistas, os negros foram alforriados, ganharam ali o seu direito à liberdade. Sendo que isso vai acontecer no Brasil de uma maneira diferente. Mas mantendo aí a linha de raciocínio lá dos Estados Unidos, o que vai acontecer lá? Eles ganham a liberdade através... E assim, eles ganham a liberdade por completo, porque quem acha que através da guerra civil eles ganharam a liberdade por completo está enganado. Muitos negros fugiam do sul e subiam para o norte para ter uma vida livre. E isso já acontecia, por exemplo, em Washington DC, isso já acontecia em Nova York, isso já acontecia em Chicago. Eles subiam. Muitos pretos já tinham uma vida de qualidade nesses estados, nessas cidades que estavam geograficamente localizadas no norte dos Estados Unidos. Então já havia um êxodo de escravos que saíam do sul fugindo e indo para o norte. Obviamente que muitos deles morriam pelo caminho, muitos deles sofriam perseguições, morriam de fome. Enfim, era uma parada muito louca, né? Tem vários filmes que relatam tais histórias. Mas depois da abolição, depois da Guerra Civil, onde oficialmente o preto na América não é mais escravo, onde oficialmente todo preto ele tem o direito da sua liberdade, eles passam a viver e vivenciar uma nova guerra, que era a segregação racial, aonde vai chegar nos seus altos índices e altos níveis na década de 50 e de 60. Tanto que vai ter o protagonismo aí do pastor batista Martin Luther King, né? Onde ele vai lutar pelo direito do voto, o direito do cidadão, né? Então, assim, a luta norte-americana, ela é uma luta bem mais acirrada do que a luta do negro ou do preto brasileiro. O preto brasileiro, em consequência disso, né, gerando um paradoxo, a abolição do preto brasileiro, ela já vai se dar num cenário muito diferente, né? Por quê? Porque quem definiu isso não foi uma guerra, né? Prova disso é que houveram 3 motivos para que o Império do Brasil, que é o imperador, na verdade, Dom Pedro II, caísse ou perdesse o seu império. O primeiro motivo foi que ele queria fazer aí uma mescla de religiões, onde pessoas católicas pudessem casar com maçônicos, né? E isso foi muito ruim. Através dessa insistência dele de querer legalizar o casamento entre católicos e maçons, a Igreja Católica tira o apoio do imperador, e isso era muito fatal, isso era muito pesado. O segundo apoio que o imperador perde, que foi muito fatal e muito pesado, foi das Forças Armadas. As Forças Armadas, naquele atual cenário, ela acabava de vir da Guerra do Paraguai, que foi uma guerra mais sangrenta do Brasil, uma guerra histórica, né? A Guerra do Paraguai, que durou aí cerca de 5, 6 anos,
o exército já estava bem desconfigurado, bem descontente, né, com tudo que acontecera no território paraguaio, e aí já não tinha tanto apoio do exército. O único apoio que o imperador tinha era com a marinha. A marinha, até hoje, ela é muito ligada ao império. Se você for vir aqui na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, que é a sede da marinha do Brasil, você vai ver muito essa ligação com alguns símbolos do Brasil Império. Afinal de contas, Rio de Janeiro, o pessoal fala muito das praias, Copacabana, essa coisa toda, mas esse lugar aqui, o Rio de Janeiro, ele é o berço histórico do Brasil, cara. O dia que você tiver a oportunidade de vir aqui, vamos dar um rolezão pela cidade, Banco do Brasil, primeira agência do Banco do Brasil, enfim, a gente perdeu o Museu Nacional agora, esses dias aí, gerenciado pela UFRJ, né, que estava sob reitoria do PSOL, então deixa isso quieto, mas para a gente manter a pauta aqui, então o que acontece? Ele perde o apoio da Igreja Católica com casamento entre católicos e maçons. Ele perde o apoio dos militares com essa questão da Guerra do Paraguai. E o último apoio que ele vai perder é o apoio financeiro dos barões. Porque naquela época já estava rolando uma revolução onde o imperador não era a pessoa mais rica da nação, né? Não era como do tempo do Brasil Império ou como do tempo do Brasil Colônia, não. Nesses dias, já os senhores de engenho, por exemplo, alguns senhores de engenho já tinham muito mais poder econômico do que o próprio imperador. Então o que vai acontecer? O que facilitava e o que mobilizava esse poder econômico e financeiro dos senhores de engenho? Era mão de obra grátis praticamente, porque eles tinham um custo de investimento de pagar pelo escravo, mas depois que pagou pelo escravo, era só lucro. Então o que vai acontecer? Quando a princesa Isabel ela assina a abolição, aquela questão toda, né? Sem a autorização desses homens, automaticamente aqueles pretos, né, ou os escravos, eles acabam se tornando livres. E aí o imperador arruma mais um problema. Qual? Além do problema da Igreja Católica, o problema dos militares, agora a classe dominante rica, que eram os barões dos engenhos, já não apoiava mais. Não tinha mais a outra alternativa a não ser serem exilados. Então, quem fica falando aí que a família imperial era uma família escravagista, que a família imperial gostava de dar chicotada em preto nos escravos, está muito enganado, tá? Está muito enganado. A família imperial de Dom Pedro II, pelo contrário, os trabalhadores que trabalhavam lá, eles eram assalariados. Os negros, os pretos que trabalhavam para eles, eles eram assalariados. E a Carta de Alforria, ou a abolição, ela foi de fato o estopim e o motivo principal para que o Império diluísse e fosse proclamado a República, que foi o grande golpe aí de 1889. A gente comemorou agora no último dia 15 de novembro. Então, o atual cenário aí, fazendo todo esse chão histórico para a gente responder a pergunta, por que os negros vivem nessa senzala ideológica? Porque desde da liberação dos escravos até aqui, até 1970, por exemplo, a gente não via um racismo. O Brasil nunca teve um apartheid como teve na África do Sul, por exemplo. O Brasil nunca teve segregação racial e apartheid como teve nos Estados Unidos. Nunca teve no Brasil banheiro para preto e banheiro para branco, gente. Nunca teve no Brasil isso. Sim, o que houve no Brasil foi uma disparidade econômica. Prova disso é que quando os pretos eles são libertos, eles não têm nem para onde ir, diferente dos negros norte-americanos que ganharam sementes, ganharam terrenos e ganharam jumentos. O negro norte-americano, o preto norte-americano, eles tiveram uma condição de recomeçar. Já o preto que foi liberto da escravidão aqui foi tão meio que louco, meio que maluco, que não deram uma estrutura para os caras. Resultado, a origem das favelas é exatamente isso. A primeira favela que surge no Brasil, e ela vai surgir na cidade do Rio de Janeiro, é uma favela chamada Providência. O dia que tu vier aqui eu vou te mostrar, bem lá no centro da cidade, é uma pedra gigante. Por que é Providência? Deram esse nome porque foi a única providência que foi tomada para eles de fato terem uma moradia. E aí nesse lugar tinha uma planta, que era uma planta muito comum, e essa planta se chamava favela. Então a origem do nome favela vai se dar através dessa planta que dava muito nesse morro, que era o Morro da Providência. Então assim, hoje, décadas depois, qual é o cenário que a gente vê?
a gente vê uma disparidade econômica. Aí sim existe um problema no Brasil. O problema do Brasil não é a questão racial, é um problema social. Óbvio que no Brasil, grande parte ou a maioria da população pobre, ela é formada de preto. Então o problema não é racial do ponto de vista segregacional, do ponto de vista de exclusão, não vou sentar do teu lado. Eu nunca passei por isso. Eu nunca sentei do lado de alguém que a pessoa olhou para mim. Não. Sim, já aconteceu do racismo, da pessoa de repente achar que eu fosse assaltar. Acontece, junta a periculosidade da cidade do Rio de Janeiro e sim, a cor da minha pele. Em alguns determinados bairros, se eu andar muito atrás de uma pessoa ali, duas mulheres na minha frente, eu andar atrás, gente, tá perigoso. O Rio de Janeiro tá tão sinistro que se passarem duas pessoas de moto, parceiro, tu já se trava todo. Então, assim... Aqui também, aqui em Natal também é assim. Aí também é assim. Você está na calçada, de repente passam duas motos e dão um retorno. A sua alma vai no céu e volta. Exatamente. Então, assim, a questão da senzala ideológica no Brasil, ela está muito mais alinhada a questões políticas do que a questão de direito. O preto tem direito de votar, o preto pode ter sua casa própria, o preto pode ser o que ele quiser ser. Então, como se livrar dessa senzala ideológica? Cara, aí é que entra aquela minha primeira pergunta. Rafael, você quer se candidatar a um cargo eletivo? Não. Eu prefiro estar aqui influenciando a molecada para dizer assim, mano, olha só, eu vim da favela, eu vi gente do tráfico na minha porta, eu morava num lugar onde tinha uma boca de fumo a 10 metros da onde eu morava, entendeu? Eu já saí de casa para trabalhar e vi gente morta no meio do caminho, mas eu consegui vencer através da educação, através da cultura, através do cristianismo. Eu quero essa proposta para você aqui também, obviamente com recurso. Eu penso de ter uma parceria com empresas privadas que vai injetar dinheiro nesse projeto. Qual? Projeto de formação acadêmica, aula de inglês de verdade. Não é para o maluco passar tempo lá para a mãe dele trabalhar não, cara. É para o cara sair de lá profissional no que faz. Altos computadores da Apple, entendeu? Então assim, como a gente vai se livrar da senzala ideológica, mano? Através da libertação da nossa mente. Eu sei que o Cunho não é cristão, mas tem um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo cita, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer assim, ó, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Olha aí, ó, racional. E ele diz assim no versículo 2, e não vos conformeis com as coisas deste século ou deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, a grande evolução, não vou nem dizer revolução, porque é uma palavra que foi apropriada pela esquerda, mas a grande evolução da humanidade, do preto favelado, ela vem através do conhecimento. Mano, tem gente na favela que vai no McDonald's com 18 anos de idade. Aí tu pergunta, é porque tá sem dinheiro? Não é porque tá sem dinheiro, é porque não tem o conhecimento. Passa na parada e acha que é caro. Passa esse estigma de complexo de inferioridade, tá ligado? Isso precisa sair da mente do cara, entendeu? Então eu acredito que eu respondi a tua pergunta aí, mano. Claro, com certeza, porque você foi até as raízes do problema, né? Muitas vezes, quando a gente pergunta alguma coisa ao pessoal que está ligado à ala política, eles dão aquela resposta que você encontra em todo post. Você vai em qualquer canal, você vai em qualquer página, você encontra. Quando você faz essa ramificação toda, você extrai lá da origem, isso tem um valor muito mais agregado, porque a gente percebe que as suas ideias não foram macaqueadas por ninguém, não foi uma ideia que você colou aqui de um site, de um blog, não. Você buscou, você foi atrás, né? E eu acredito que as grandes lideranças da direita precisam nascer com esse sentimento, de saberem de onde vêm suas ideias, porque a esquerda, ela formou lideranças que repetem slogans. Então, automaticamente, quando você repete slogan, você não tem o compromisso de sustentar sua tese, porque você já está falando, né? Você está repetindo o que alguma autoridade lhe repassou. Então, na direita, nessa ala conservadora, eu estou começando a enxergar essas lideranças que possuem conhecimento sobre as suas ideias. E aí, quando você pergunta por que você é contra o aborto, aí o cara não diz por que ele é contra o aborto de forma pontual. Ele diz a origem de toda a problemática do aborto. É isso. Então, é essa questão que você
Isso que você fez agora aqui, eu fiquei até observando se ele vai ele dá toda a liberdade para ele trabalhar esse tema, porque é isso que precisamos na direita, né, na ala conservadora, que Sim, as pessoas entendam o porquê que elas são contra ou a favor de alguma coisa. exatamente. Mas, Rafael, você falando sobre isso aí, a gente colocou lá nos temas, né? Fica à vontade para falar ainda sobre a temática racial, mas por que o povo argentino, em pleno 2018, né, que foi, perdão, foi em pleno em 2020 já, né, 2020, a 2020. eleição do 2020, em pleno 2020, as pessoas não tiveram esse despertar após tanta corrupção de Cristina Kirchner e toda a sua família, após tanta milagria que foi feita lá, em ter a Venezuela ao lado, em ter Cuba, em ter Coreia do Norte, ainda assim eleger pessoas do Foro de São Paulo. Qual é que foi o erro do Macri e qual é o erro de comunicação da direita para acontecer esse tipo de coisa? Tá. Antes de eu te responder essa pergunta que é super pertinente, tem uma galera que tá com a gente aí, ó, que é a Cleide, que ela é de São Paulo, tá? Tá assistindo com a gente aqui, a Cleide. E tá o Marcelo da Silva também, máximo respeito aí também aqui do Rio de Janeiro aqui, a galera que tá assistindo. Eu compartilhei, tem bastante compartilhamento aqui já, tu também deu uma compartilhada boa. E eu não sei, assim, quem tá assistindo a gente aí, quem puder fazer um comentário aí, comenta aí pra gente saber quem tá aí. Vai, só pra gente saber, pra gente dar um alô pra vocês aí, beleza? Cara, olha só, essa questão da Argentina, inclusive, eu tenho uma live ainda hoje, eu não sei nem se vai acontecer, mas é bem provável que ela aconteça por volta de 1 hora da manhã, com um amigo meu que é argentino. A minha história na Argentina começa no ano de 2008. Foi a primeira vez que eu saí do país para um projeto missionário cristão para a gente pregar a palavra de Deus no Nordeste da Argentina, uma área bem pobre. E quando eu digo Nordeste, não é por ser só pobre, é que é o Nordeste também da Argentina, que é aquela área ali da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Ali começa com a cidade no Brasil, que é Foz do Iguaçu, na cidade da fronteira argentina é Porto Iguaçu e na cidade da fronteira paraguaia é Cidade do Leste. A cidade de Porto Iguaçu, na Argentina, é justamente a cidade que vocês viram viralizar um vídeo onde 1.200 argentinos começam a desenterrar frangos que já estavam podres para se alimentarem. Olha o nível que chegou, né, o princípio da implantação do socialismo ali. Né? O princípio não, que a gente já via através do peronismo e da Cristina Kirchner também, né? Sendo que a direita teve a possibilidade de mudar o cenário ali e, infelizmente, não mudou e a gente vai falar sobre isso. O meu ponto é o seguinte, o Macri, ele tinha o apoio popular, o Macri, ele é um bom gestor, sendo que o Macri, ele não teve força política, ele não teve a coragem necessária para enfrentar os establishment. Ele não teve a força e a coragem necessária para enfrentar o Deep State merengue, o Los Hermanos, né? O que acontece? Ele começou bem. Eu lembro que, na época, eu era muito fã do MBL, né? E o MBL, eles compartilhavam muito as medidas do Macri, né? Que era um cara liberal pra caramba, quem continua sendo, na verdade, né? Embora suas ações fugiram um pouco do contexto da sua proposta de governo. O que acontece? O Macri, ele começou bem. Eu lembro que a Coca-Cola começou a investir grana lá. E hoje eu liguei para esse parceiro meu, eu fiquei 30 minutos falando com ele, e eu pedi um parecer também do Macri. Eu falei, o que aconteceu com o Macri? Porque a visão que o brasileiro tem, e por sinal, ela foi ser comprovada, conversando com esse amigo meu, o nome dele é Joaquim Ezequiel. O que acontece? O Macri, ele começou com o pé na porta, ele começou abrindo a coisa, fazendo aquilo que o Paulo Guedes sempre fala, tirando os arpões da baleia. Foi tirando os arpões, foi liberando a coisa toda. Sendo que quando o Deep State, argentino, a esquerda começou a bater e começou a criar as narrativas, o que acontece? Ele não aguentou. E aí o Macri, ele começou a liberar algumas pautas populistas, entendeu? Para mim o problema do Macri foi, ele não teve a coragem suficiente para meter o pé firme na ideia que ele estava. Obviamente que é o que está acontecendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e parte da direita não entende. Ah, eu quero o Bolsonaro de antes, que xingava as pessoas. Eu quero o Bolsonaro. Cara, política partidária é totalmente diferente daquilo que a gente viu em 2017, em campanha em 2018 do presidente Bolsonaro. Entendeu? A pauta mais... Vou voltar para a Argentina, mas a pauta mais importante do momento do nosso país e que não tem ninguém falando é a presidência da Câmara. Entendeu?
O Brasil não foi para frente como deveria ir. Olha que a gente avançou pra caramba, hein? Mas nós poderíamos ter ido muito mais e a gente não foi simplesmente por causa do presidente da Câmara que não pautou. Entendeu? Então, assim, se a gente não ficar ligado nisso, não entender que existe uma política partidária e nem tudo é tiro, porrada e bomba, a coisa não vai funcionar. Mas o presidente precisa ter uma coragem, ele precisa ter o pulso firme, ele precisa ter uma base aliada com ele que vai respaldar aquilo que ele fala ou as ações dele. Obviamente que na Argentina foi assim, né? O presidente Macri entrou, aquela expectativa, eu lembro que eu falava assim, que inveja dos argentinos, eu falava isso. Que inveja dos argentinos. Então o presidente Macri, ele não foi pulso firme, em certo momento ele foi populista, né? Porque quando ele viu que ele perdeu os conservadores que estavam apoiando eles, os liberais, na verdade, eles não falam nem muito conservadores, né? O Macri é bem mais liberal, né? E quando ele começou a perder o apoio dos liberais e começou a flexibilizar para a esquerda e fazendo algumas pautas populistas com assistencialismo, isso foi fazendo com que a economia voltasse a inflar. O que aconteceu com isso? As empresas começaram a sair e o dólar começou a subir. Os investimentos começaram a sair e o dólar voltou a subir. Prova disso é que quando o Macri entrega a Argentina, o dólar já estava 40 pesos, entendeu? O dólar já estava 40 pesos. Hoje o dólar está em 80 e poucos, não sei, acho que até 100, mais de 100 pesos, né, que o dólar está. Então, o meu ponto de vista foi que o seguinte, o Macri, ele perdeu por falta de coragem de manter as pautas liberais, entendeu? Aqui no Brasil, o presidente está enfrentando o STF, o presidente está enfrentando a Câmara, está enfrentando a grande mídia, está enfrentando as big techs, as redes sociais, e o homem não para. Mas qual é a diferença também aqui? Qual é a diferença? Os argentinos também tiveram uma parcela de culpa muito grande nesse processo de volta para a esquerda. Não só pelo voto nas eleições, mas a população argentina conservadora, liberal, que defende a liberdade e direitos individuais, ela descansou, ela não foi para a rua igual o brasileiro foi. Rapaz, a gente botou o Bolsonaro em 2018, eu já perdi amizade, eu já perdi gente da família, eu já perdi dinheiro, eu já fiquei careca, eu já engordei. Meu irmão, a gente tá ficando descabelado para defender, não é o homem, mas é para defender aquilo que ele representa, que somos nós. Se a gente não defendesse esse cara do jeito que a gente defende, o STF já tinha pichado esse cara, o Congresso já tinha afastado esse cara há muitos anos, até morto o Bolsonaro já tava, rapaz. Então, a população argentina, ela foi muito leite com pera, porque eu conheço Buenos Aires, entendeu? O portenho, ele é descansado, ele é aquele cara que não, ele é nariz em pé, entendeu? Então ele negligenciou a política, ele deixou o Macri lá sozinho, sem apoio popular, e por fim, eles deixaram, olha só, a população deixou a esquerda voltar ao poder. E o resultado é essa catástrofe, ou melhor, catástrofe que a gente está tendo, que a gente está vendo na Argentina. E hoje eu liguei para esse parceiro preocupado com ele. Eu falei, Joaquim, como estás? Que passas? Como está em seu trabalho? Eu comecei a conversar com ele, porque ele já tinha me sondado sobre a possibilidade de vir morar no Rio de Janeiro. Eu conversei até com a minha esposa, falei, caraca, Joaquim quer morar aqui, tô preocupado. O bom é que ele ainda trabalha na indústria. Ele trabalha na indústria de automobilística. Então, assim, é a última que quebra. Mas, cara, o capital já sumiu da Argentina, entendeu? Tá indo de mal a pior. A última agora que passou no Congresso, no Congresso deles, a lei... A lei do aborto, né? Não, a lei do aborto, que eu acho que é até o de menos, que a pauta ideológica, quando chega nessas horas, ainda é o de menos. E eu digo que é o de menos porque é o seguinte, o que foi aprovado lá foi o imposto sobre grandes fortunas, velho. Entendeu? Já foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado. Meu irmão, isso vai ser um êxodo financeiro nunca visto na história da Argentina. Ou seja, quem ficar vai ser taxado. O que gera o emprego? São os empresários que têm as grandes riquezas. Eles que geram emprego. Uma vez que eles vão perder essas grandes riquezas, não vai gerar mais emprego. A Argentina, ela vai colapsar. E já inaugurou a Venezuela do Sul. Não tem volta. É o primeiro ano de mandato dele ainda. É o primeiro ano de mandato desse cara. Ainda tem 4 anos. Cara, é triste dizer,
entendeu? Mas a Argentina não tem mais volta. Assim, porque se você for analisar todas as repúblicas, todos os países em que o socialismo se implantou, ele seguiu a mesma cartilha, né? E é incrível como na Argentina, em tempos tão próximos, tempo contemporâneo como é o nosso, né? Tem acesso a tanta informação, a população deixar chegar a esse ponto, né? Porque depois que você elege um governo de esquerda, né, você dá uma legitimidade para que ele trabalhe, ele vai cerceando a liberdade, pouco a pouco. E a pandemia, ela veio para sacramentar esse cerceamento de liberdade, né? Então, é incrível, né, Rafael, como as pessoas, elas pagam para ver, né? Elas pagam para ver o negócio se implementar. Isso vale, você meio que utilizou o exemplo para o Brasil, mas isso vale para o povo brasileiro também, não é? Que vão pagar para ver o negócio, o circo pegar fogo, para entrarem, porque a gente sabe, que era uma das coisas que a gente falava ontem na reunião aqui em Natal, que existe a esquerda, que já está sacramentada na esquerda, que não quer conversa com liberais nem conservadores, existe os conservadores, que já estão convictos daquilo que acreditam, né? Liberais e conservadores na direita, e existe uma grande parcela da população que se encontra no centro e não se interessa pela política. O grau de abstenção foi enorme nessa eleição, como em Absurdo. todas, né? Assim, essas pessoas não valorizam, essas pessoas não querem saber. Você acha que é por maldade, é por falta de interesse ou falta de comunicação adequada para que elas possam saber do perigo iminente que estão? Qual a sua visão? A minha visão é que falta exatamente esse trabalho de base mesmo, né? Por que a esquerda, ela automática, por que a pessoa já nasce de esquerda no Brasil? A pessoa já nasce de esquerda. Por quê? Porque a esquerda ela dominou todos os meios de comunicação. Então, você só vai descobrir que você é de direita, ou que você é conservador, liberal ou de direita, de fato, eu sei que é um clichê, é um jargão, mas quando você começa a trabalhar, que você vê no teu contra-cheque e fala assim, pô, era pra eu ter ganho R$ 2.000. Mas, pô, caraca, tá vindo só 1.600 na minha mão, por que esse sindicato tá tirando esse dinheiro de mim? Aí tu entende, pô, tu procura entender. O que é sindicato? Não, sindicato é uma organização que tal, que tá lutando pelos seus direitos. Mas como é que tá lutando pelos meus direitos e estão tirando dinheiro de mim? Aí beleza, aí tu espera ficar doente, quando acontece algum problema, tu vai lá no sindicato. Pô, os caras cuidam de mim, então eu vou dar uma olhada lá, né? Aí quando tu vai lá, tu fica lá, tu não consegue ser atendido, os caras não estão nem aí pra você, pra tua família, e tu começa a perceber. Mas aí já é tarde demais, tu já tem 22, 23, 24 anos. Então como a gente fazia, como a gente vai formar uma base pensante, a molecada na universidade, entrando nos... Hoje eu já vejo isso, eu estudo no colégio privado. Assim, existe uma hegemonia gigantesca do pensamento de esquerda, existe uma hegemonia gigantesca, mas tem remanescente lá. Tem gente que é aquela minoria silenciosa, Daniel. Existe uma minoria silenciosa que no final das contas elas têm vergonha de falar que são conservadoras, mas no final, na hora da decisão, elas votam. Mas assim, falando da questão eletiva, mesmo, inclusive fazendo até esse paradoxo entre Brasil e Argentina, a Argentina, cara, ela porque eu fico pensando, por que chega nesse nível de escolha tão má, uma escolha tão ruim? A Argentina, não sei se você conhece, você já foi na Argentina? Não, nunca fui não. Olha, eu fui na Argentina muitas vezes, tá? Eu rodei a Argentina em várias, eles chamam de províncias, né? Os estados, né? Vários estados da Argentina. Eu já fui em Córdoba, já fui em Mendoza, já fui em Misiones, que está lá, Porto Iguaçu. O Distrito Central, que é o Distrito de Buenos Aires. Tu vai em Buenos Aires, tu se sente na Europa. A cidade de Buenos Aires ela fora construída por imigrantes italianos. As pessoas de Buenos Aires, tu pensa que parece que está na Europa mesmo. É a cidade mais europeizada da América Latina, é Buenos Aires. Eles têm um nível de educação. Por exemplo, a universidade na Argentina é grátis. Medicina é grátis, tudo é grátis. O ensino público universitário, ou melhor, o ensino público já acaba sendo grátis, mas o ensino na Argentina é grátis. Inclusive tem muitos brasileiros que vão estudar na Argentina, aquela coisa toda. E não é grátis por essa questão política, não. Existe um processo mesmo que faz com que o ensino seja grátis. Então, assim, o nível cultural em Buenos Aires, pelo menos, na Argentina, é muito alto. Entendeu? Por que os caras deixam chegar nesse nível? A Argentina, nos anos 50, ela era uma potência econômica na América Latina, entendeu? E por muito, tanto que a Argentina, ela pertence, ela já faz parte da OCDE e o Brasil ainda não faz. Você tem noção?
Ô, Rafael, o Gleidson está falando aqui, né? Ele colocou boa noite e falou: os progressistas são a nova esquerda. E também fala a falta de educação nas bases. E ele manda aqui uma resposta, né? Faz um comentário aqui. Show de bola. Realmente eu acredito que existe um abandono nas bases de forma profunda, né? Profunda. Nas bases, quando você olha para as crianças, né? Para o trabalho a se fazer com as crianças, e também naqueles trabalhadores que não possuem uma formalidade no seu emprego, né? E que precisam recorrer à informalidade, no caso, e, e são desassistidos, né? Então, essas pessoas não são formadas, não recebem um conhecimento adequado e elas acabam fazendo más escolhas. As crianças enveredando para a criminalidade e assim tendem a serem de esquerda, né, porque a criminalidade inteira é voltada para a esquerda, e os trabalhadores permanecem na ignorância e não conseguem, assim, prover, né, suas próprias vidas intelectuais. Então, elas permanecem ali, consumindo o Globo diariamente, enfim. Então, esse trabalho de base, agora partindo mais para uma questão estratégica, você acha que isso tem que ser feito através dos partidos de direita, ou das associações, ou das igrejas? Quem deve tomar a frente desse processo de formação das bases conservadoras da direita do Brasil? Show de bola, que pergunta excelente, mano. Parabéns, Daniel. Olha, eu acho que é o seguinte, alguém tem que dar o start, né? O start precisa ser dado. Mas para que se torne algo orgânico, o que é orgânico? É quando vai por si só. Quando a coisa já está acontecendo naturalmente, existe um trabalho pela frente. O conservadorismo, ele sempre existiu dentro das comunidades periféricas ou nas favelas. Máximo respeito ao pessoal que está assistindo aí, as perguntas aí, ao Gleidson. A Simone Campos também está assistindo aí, eu estou assistindo pelo Face, Gleidson. Aqui é Priscila. Ah, tá, é a Priscila que está assistindo com a gente aí. Forte abraço para vocês aí, para a família aí, beleza, galera? Que está assistindo com a gente aí, é nóis. O que acontece? O conservadorismo, ele sempre teve na comunidade, velho. Eu sou criado eu sou nascido e criado aqui, no Rio de Janeiro, num conglomerado de favelas, né? A gente chama de complexo, né? Tem um complexo do Lins, onde eu fui criado. O complexo do Lins, ele é formado por 13 favelas, né? O que acontece? Você pergunta assim, tu sai de casa, tu ouve funk, tu sai de casa, tem gente fumando maconha, as garotas com as roupas curtas, a sexualização aflorada, a precoce, crianças de 14 anos grávida, aquela coisa da prostituição e a promiscuidade assim no ar, sem nenhum pudor. Você só ouve uma música de um funk 150 BPM, né, que diz respeito à velocidade desse funk, você percebe que a letra dessa música, isso tem muito aí também no Nordeste, obviamente, é uma letra pesada. Tipo, você fica constrangido ouvindo uma música dessa. Aí eu te pergunto, aonde está o conservador dentro dessas comunidades? Por que esse cara tá lá? Tem eleitor do Bolsonaro lá? Tem. Tem conservador lá dentro? Tem. Aí eu te pergunto, aonde ele está? A resposta é o seguinte, o conservadorismo sempre esteve presente na favela através de duas instituições, Igreja Católica e Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica e a Igreja Católica, ou o cristianismo, ele é contra as drogas, o cristianismo, ele é contra o aborto, o cristianismo, ele é contra o tráfico de drogas, mesmo não declarando, porque não precisa você ficar declarando, mas o respeito que o traficante tem pelo cristão dentro da favela é algo absurdo. Aqui dentro da comunidade, eu não moro na favela hoje, mas eu tenho relatos de pessoas que estavam amarradas para morrer. E eu já fui lá, e aí a gente chegava lá como pastor, chegava, não vai matar não, irmão. Não, mas ele está devendo, não vai matar, parceiro. Não vai matar porque Jesus está aqui, e é isso aqui, não adianta. Pô, tira aí a amarra, desamarra o cara aí, ó, mas tem que ir embora da favela. Quantas vezes a pessoa já estava amarrada, já estava já no micro-ondas. O micro-ondas, não sei se você sabe, é onde as pessoas ficam amarradas e eles botam pneus de carro ali em cima da pessoa para queimar ou queimar aquelas pessoas. Então, o conservadorismo, ele já está dentro da comunidade via instituição religiosa. E daí você percebe que o ataque a estas instituições religiosas ou o cristianismo como um todo, ele cresceu muito nesses últimos 2 anos.
a igreja, denúncias sobre pastores, denúncias sobre padre, eles dizem que a igreja não pode misturar a religião com política, ele, sabe, faz uma salada, não conhece o evangelho. E o evangelho, tanto, né, eu vou colocar como cristianismo, porque a igreja católica faz um trabalho extremamente relevante também dentro das comunidades. Eu sou fruto de um projeto da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela botou lá um curso de dança de hip hop, de teatro e um curso de eletricista. Na época, bombava muito o curso de computador, né? Todo mundo queria fazer montagem e manutenção de micro, né? Era uma época que todo mundo queria fazer isso e lá na igreja dava esse curso. Então eu entrei, olha só, velho, eu entrei na igreja para fazer esse curso. Aí o pessoal dava curso lá e fui pro culto e a coisa aconteceu na minha vida. Então, assim, mano, como a gente pode fazer esses trabalhos de base? Há 2 anos atrás, a gente podia chorar, mingar e falar assim, poxa, a gente não tem dinheiro para fazer. 2 anos depois, com vários deputados federais eleitos, a gente com a máquina pública, a gente tem dinheiro, mano. E aí, sabe o que está faltando, Dani? Não está faltando político, porque político tem. Está faltando alguém que faça essa articulação entre a base cristã que está na favela ao gabinete político. E não é o meme que vai resolver isso, não. Então, hoje, sabe qual é o meu papel hoje, Daniel? Eu estou fazendo os vídeos para viralizar na internet, para ficar famoso. Sabe por que eu quero ficar famoso? Porque eu quero ter acesso ao gabinete desses caras para falar assim, olha, eu preciso de 50 mil mensais para desenvolver o projeto. Ah, mas o meu gabinete não tem. Dá seu jeito. Entendeu? Faz pela influência, né? O Rafael, você está falando aí, cara, assim, é porque como a direita, ela contém pessoas que viveram praticamente as mesmas coisas, de migrar de uma visão de preocupação religiosa, de evangelismo para amplitude, de entender que a política tem muita influência nessa degradação da sociedade, como a gente pensa muito igual, não importa se você está no Rio de Janeiro ou eu estou no Rio Grande do Norte, a gente tem uma semelhança de ideias assim muito legal, profundas. muito legal. O que você está falando aí é o que a gente trabalha aqui em pequenos grupos de pessoas que já tiveram esse start, né? Porque é muito difícil você adquirir um edital, conseguir um edital na área da cultura, é porque você ainda tem aquelas associações que estão sempre com o pé à frente, que são sempre uma trava no caminho dos conservadores, esquerdistas, né? Que avaliam você e que dizem que você não está capaz, não é apto para receber aquele recurso. Então, elegendo pessoas conservadoras, ainda assim, essas pessoas parecem que não têm o peito, a força de enfrentar essas associações, enfrentar esse estado de coisas, né? E colocar as pautas conservadoras e liberais mais para frente, né? E aqui no Rio Grande do Norte, a gente elegeu um deputado federal e as pessoas que o elegeram já não são base dele, por causa exatamente disso, pelo abandono que foi dado às bases, aos movimentos conservadores, né? E as ideias, assim, fervilham de tanta ideia boa que tem dentro dessa ala, mas as pessoas ficam de mãos atadas, às vezes, por falta de recurso. Vindo nessa questão da falta de recurso, é a pergunta que eu quero fazer para você. Você acredita que, além do setor público, há a possibilidade da direita se organizar e ter um financiamento privado desses empresários que são declaradamente de direita? Existe uma forma deles transmitir recursos que a eles caibam, né? De uma forma limpa, onde não tem aí nenhum tipo de corrupção e malversação desse recurso? Ótimo, excelente pergunta. Cara, vou te falar, a gente tem que marcar uma outra live urgente. Não é que eu queira acabar, não, tá? Eu vou ficar aqui contigo. Mas a gente precisa marcar uma outra live urgente, porque realmente eu me identifico muito com as suas pautas, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Cara, olha só, a gente tem o Luciano Hang aí, que é o velhinho da van, né? Eu vejo muito o Luciano Hang, né, divulgar a marca dele e tal. O Bernardo Custer bate muito nele, porque diz que ele não é um financiador do conservadorismo, né? Se você for ver nos Estados Unidos hoje, existem grandes empresas que financiam o conservadorismo. A Domino's é uma delas. Não sei se você sabe. A Domino's é uma das empresas que financiam o conservadorismo. Aquela Aveia Quaker, que são aqueles dois velhinhos ali, eles também financiam. Tem diversas empresas. Agora mesmo a SpaceX, né, que é o dono da SpaceX, é aquele cara,
esqueci o nome dele, não sei se é da SpaceX ou da Tesla, acho que é o cara da Tesla, esqueci, perdão, eu esqueci o nome do dono da Tesla. Depois eu vou me lembrar o nome dele. Ele também financia muitos projetos conservadores. Obviamente que o conservadorismo nos Estados Unidos não dá nem para comparar. É um nível, é tipo Bruno Henrique, é outro patamar, é um bagulho alto nível, não dá para comparar. A gente está começando. Só uma dica aí, só uma dica, sou São Paulino, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha, nem fala que eu vou encerrar essa live aqui agora, que foi 3 porradas que a gente tomou, que meu Deus do céu. Rapaz, chega a estar até tonto. Aquele goleiro tá dando até trauma na gente. Ninguém quer bater pênalti com aquele cara ali. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Porque a gente está caminhando, a gente está engateando. Eu acho que, politicamente, representatividade política não tem direita no Brasil ainda. A direita não existe. Entendeu? Existe centro-direita, mas direita não existe, né? A gente já está construindo isso. Eu acredito que pode sim haver financiamentos privados. O que precisa ter é coragem e o que precisa ter é organização. Sabe por quê? Olha só, eu não vou dar esse mérito para a esquerda porque a esquerda é melhor. A esquerda não é melhor, ela só está fazendo isso há 50 anos. Se não tivesse nesse nível, pelo amor de Deus, no mínimo. Se não tivesse para estar no nível que está hoje, pelo amor de Deus. Se a direita tivesse o mesmo tempo e a liberdade para trabalhar que a esquerda tivesse, que a esquerda teve, a esquerda hoje estava aniquilada. A esquerda estava aniquilada. Então, assim, a direita está fazendo um trabalho agora. Tem alguns caras grandes, mas eu acho que os grandes estão sendo muito perseguidos. Na era da informação, a gente tem aí o cancelamento digital, o Sleep Giant está fazendo esse trabalho, que por sinal é um trabalho super bem que eles estão fazendo, que é de boicotar os financiamentos para esses conservadores. O Olavo de Carvalho é um. O último agora foi o próprio Rodrigo Constantino, que foi mandado embora da Jovem Pan, né? E agora eles estão forçando para que seja mandado embora da Gazeta do Povo, que é aquela uma empresa de televisão que tem mais de 100 anos lá no Paraná, paranaense, né? A Gazeta do Povo está perdendo diversos patrocínios porque está sustentando o Rodrigo lá, entendeu? O jogo é duro, mano, o jogo é duro, Biel, ô Daniel. Então o que acontece? Eu penso assim, como o empresário pode ajudar na pauta conservadora? Você não precisa, tem que ter a captação de recursos, né? E aí é uma outra área profissional, né? O cara que vai captar o recurso, beleza, vai captar no gabinete é uma forma de linguagem. Agora, para captar na iniciativa privada é uma outra forma. Eu vou partir para a Bíblia de novo, né? A Bíblia vai dizer o seguinte, que você conhece as árvores ou a árvore pelo fruto, né? O fruto é o resultado, entendeu? Então o que eu preciso fazer para dialogar com o empresário, para fazer com que ele acredite nesse projeto? Eu preciso apresentar resultados. Então eu preciso chegar para um cara desse e falar assim, olha camarada, daqui a 2 anos a gente vai estar formando gente aqui que pode trabalhar na tua empresa, a gente vai estar formando cidadãos que pode beneficiar isso, nisso. A gente pode ver uma parceria de tributação, chamar um contador e falar assim, quanto é que ele pode ajudar e como isso pode fazer com que ele fique isento em alguns impostos. Isso aí opa, desculpa, mexi no fone aqui. Isso aí é com o gabinete, o prefeito, o vereador. Como é que a gente pode fazer para facilitar os impostos daquele cara lá? Porque esse cara está investindo na comunidade, a empresa dele está ajudando indiretamente sem crianças, sem adolescentes, sem jovens, né? Então, assim, a linguagem como você se comunica com a iniciativa privada é totalmente diferente do segmento público. E a iniciativa privada, diferente do público, porque o público não está nem aí. Infelizmente, nos governos anteriores, a gente via gente pegar dinheiro da Lei Rouanet, o show era uma porcaria, o filme era uma porcaria, não dava lucro, mas... Ainda cobrava ingressos, né? Ainda cobravam ingressos, né? Ou seja, era por elas, era dinheiro a dar com pau. Hoje a torneira do dinheiro público foi fechada e a gente tem um controle maior, né? Um tratamento diferenciado com a verba pública. Mas na iniciativa privada é pior, entendeu? Então, assim, precisamos demonstrar os frutos. É claro, tem que ter um voto de confiança, porque como é que você vai começar um trabalho, como é que você vai demonstrar ou mostrar resultados se você nem começou, né? Então, no meu ponto de vista, Daniel, existe sim uma grande possibilidade de um serviço voluntário. Você entra em canal do YouTube do Terça Livre, do PH Vox,
do Kim Paim, do Lacombe, do Rodrigo Constantino, o que mais você vê são pessoas, são indivíduos fazendo doações para os caras. De Sim. R$ 5, de R$ 200, de R$ 10, ou seja, são pessoas financiando com o seu próprio dinheiro. Isso é uma reação em O cadeia, Rafael, entendeu? Rafael, eu fiz o curso, eu e mais umas pessoas aqui, a nossa equipe do Quarto Poder, fizemos o curso O Povo no Poder do Terça Livre, né? Vocês estão no Terça Livre aí, eu não sei se você fez, não sei se você acompanhou, mas lá eles falavam sobre captação de recursos, né? Falavam sobre captação de recurso público e privado, né? Legal. E assim, a direita ela precisa ter acesso a esse tipo de coisa, porque às vezes existe o interesse, o projeto, né, no papel, mas não tem coragem de pôr em prática exatamente por falta de recursos. Sim. Né? Às vezes você tem que usar. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, nessa eleição agora, eu queria impactar de alguma forma, queria dar minha contribuição e comecei a desenvolver um projeto chamado Raio-X Eleitoral, que era para trazer o debate diante da comunidade. Então, eu convidava toda sexta-feira 3 candidatos a vereador, e eles debatiam entre eles, pessoas de direita, centro, até de esquerda Que vieram pessoas do legal. Partido Comunista para Que cá, legal, e velho. eles debateram entre eles e a população participava com perguntas, a gente puxava um envelope, vinha educação, puxava outro, vinha economia, enfim, a gente tratou como um debate de Que TV na maneiro, rua, né, cara. na avenida. O que a gente utilizou, cara, sinceramente, foram os equipamentos de som que a gente tem aqui em casa, porque a gente tem uma casa de evangelização aqui, então a gente utilizou microfone, caixa de som, só essas coisas, e nada mais, não houve doação, nada disso. Então, eu vejo, as iniciativas de direita, elas são bem pobres, cara. Elas são bem pobres mesmo. Assim, as pessoas, elas tiram do próprio bolso, né? Essas manifestações que se tornaram enormes, mas financiadas por pessoas que muitas vezes nem emprego eles tinham. Como aqui em Natal existe um líder chamado Reni, que chegou a estar desempregado, mas sustentando carro de som para fazer manifestação. Então, a direita ela precisa se profissionalizar nessa arte de captar recursos, né? Eu não sei se você. Eu vi que você vai fazer uma live com o Terça Livre, né? Mas você fez esse curso? Não, eu vi que você ficou assim confirmando, fez esse Não, curso, Povo no eu Poder? não fiz esse curso, mas eu conheço esse curso. Eu estou fazendo o curso do Brasil Paralelo, né? Eu preferi fazer o Sim. curso do Brasil Paralelo. E eu fiquei muito interessado quando você fala sobre essa questão de captação de recursos. Eu gostaria muito de aprender e eu vou até adquirir aí esse curso aí do Terça Livre. A história do Terça Livre comigo tá muito estranha. Eu vejo muito Deus nisso e o fruto de um bom trabalho, o resultado de um bom trabalho. O Terça Livre, eles compartilharam um vídeo meu, que eu tenho um projeto no Instagram chamado Endireitando em 15 Segundos. São vídeos que eu publico no Rios. Já, já acompanho, já Você já acompanho. acompanha, né? O que acontece? Uma certa vez, eu tava olhando assim, eu falei, caramba, estranho, eu ganhei 100 seguidores num dia só. É muito estranho isso, deve ter acontecido alguma coisa. E quando eu fui dar uma olhada, fui rodar o Instagram, fiquei rodando os stories lá. Quem nunca ficou nos stories dos outros olhando lá? Aí eu fui, passou o Terça Livre e pum, meu vídeo estava lá. Falei, oh, caramba, agora eu descobri por que essa bagaça aumentou aí em 100 seguidores assim, do nada. Eu peguei meu telefone. E aí como eu agradeci os caras e tal. E aí o que acontece? Isso foi começando a ficar normal, eles começaram a compartilhar. Eu não tenho ligação nenhuma, não conheço ninguém do Terça. A única pessoa que eu conheço do Terça Livre foi conhecer agora, nos últimos 40 dias, que foi um candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, que é o Alan Lopes, que ele é o correspondente do Terça Livre aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas assim, nunca me Sim. apresentou ninguém. Inclusive eu tive em Brasília. Meu sonho era ir lá no estúdio do Terça, entendeu? Mas eu sempre fui Sim. a Brasília bate e volta, né? O Rafael. Ah, sim, mas diga, inclusive. Inclusive com o recurso do o meu próprio recurso, né? Tirando dinheiro do próprio Sim, bolso, sim. pagando dinheiro na passagem de Rafael, quando, ônibus, entendeu? quando o Alan dos Santos veio aqui em Natal, o movimento chamado Endireita Natal convidou o Alan dos Santos para vir fazer palestras no ano de 2018, no início mesmo de 2018. Ainda não tinha começado a campanha eleitoral. E veio aqui no shopping, o Natal Shopping, que é um shopping daqui de Natal, e a gente, cara, teve a noite inteira batendo papo com o Alan dos Santos. O cara super gente boa, muito alto astral. Saiu lá para fora, foi filmar. Aí, vamos com a gente, vamos com a gente. A gente chegou lá, ficou bebendo direto naquela fonte. E, assim, contou como foi o processo de atuação dele. Ele disse que era seminarista, né? Sim. Depois atuava fazia um trabalho de mídia católica lá nos Estados Unidos. E aí ele trouxe essa experiência para desenvolver o Terça Livre. E, assim, cara, devolveu para a gente tanto conhecimento, nos deu tanto conhecimento que eu virei fã naquele momento.
assim, incondicional do Alan dos Santos. Um cara super gente boa. Mano, o Terça Livre, ele é. O Terça Livre. A Vera Magalhães, ela disse, querendo espetar, mas ela acabou dizendo uma verdade. O Terça, ela acabou falando que o Terça Livre era o porta-voz do bolsonarismo. Mas eu vou além. O Terça Livre é o porta-voz do conservadorismo na América Latina. E agora aí o Donald Trump postando a entrevista do cara. Esse cara. Sim. E aí, olha só que coisa doida, cara. Olha só como é que são as coisas. Eu comemorei ontem de madrugada no Twitter, eu vi aquilo, falei, caraca, printei, já compartilhei aquela coisa toda. E hoje eu fui cortar o cabelo, tá? Fui deixar o cabelo na régua, aquele pique de carioca, né? Eu andando na rua fazendo uns stories, né? Pô, parabéns, o Alan dos Santos, quero ver agora chamar de blogueiro, chama de blogueiro aí. Cara, gravei os stories, marquei os caras, eu gosto de marcar. Do nada eu vi que o Terça Livre compartilhou os stories e depois o Alan dos Santos compartilhou também. Falei, opa, do nada. Ô, Rafael, Ah, rapidinho, deixa eu só dar um alô aqui pro Arthur Dutra, que entrou aqui. Cara, opa, como eu admiro esse Arthur Dutra. Arthur Dutra é mó gente boa, é um cara que tem ideias liberais, ele tem um conhecimento vasto sobre a questão do plano diretor que está sendo debatido hoje em no São Natal, Paulo, Rio Grande do Natal? Norte. Ah, legal. E ele tá aí na live aí. Fala, Arthur. Forte abraço, meu irmão. Pode continuar, o Fala, Rafael. Arthur. Máximo respeito, irmão. Deus abençoe. Pra cima, hein? Parabéns aí pelo trabalho aí que tá efetuando aí na cidade, aí no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal aí, beleza, irmão? É nóis. Cara, do nada, apareceu lá 100 seguidores de novo. Eu falei, pô, por que você vê a questão de seguidores? Não é que você quer seguidores, que você fica ali naquela loucura. Não é isso, eu não faço por isso. Mas o seguidor é fruto de um trabalho, ou seja, é o resultado de um trabalho. O nosso Senhor Jesus falou isso, as árvores você reconhece pelos seus frutos, não tem pra onde correr, mano. Exato. Só tem duas pessoas, aquela que dá resultado e aquela que não dá. E o resultado de um bom trabalho nas redes sociais, hoje, organicamente falando, é a quantidade de seguidores que você acaba tendo. Eu falei, pô, por que 100 seguidores de novo isso? Quando eu vi, cara, eu cheguei em casa, o Terça Livre publicou o meu vídeo, eles salvaram o meu vídeo dos stories hoje, eu fiz isso hoje de manhã. Ou seja, aí é que tá a grande sacada da coisa. Você não precisa de um estúdio. Obviamente que você tendo uma infraestrutura é excelente, mas é o que eu tô falando, é melhor o feito do que o perfeito. E hoje eu tô vendo que a direita tá muito nisso. Ela quer estar sofisticada. Calma, a coisa vai acontecer. O Terça Livre, ele tá com uma nova sede agora, não sei se você sabe, mas ontem ele tava mostrando o vídeo da nova sede. Mano, é um prédio que você consegue ver a esplanada dos ministérios. A parada alto nível, tipo CNN. Show de bola. Mas eles começaram. Eles começaram há 6 anos atrás, velho. Não vai nem muito. Eles começaram no fundo da casa, né? Em cima de pedrinhas. Eles botavam lá a madeira e faziam em cima com um banner atrás, né? Não, e não vai nem muito longe. Eu trabalho com vídeo, eu sou gerente de marketing, eu trabalho com imagem. Pô, o Terça Livre, às vezes, cara, comete umas gafes de amador mesmo. Se você for ver o vídeo do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, não tá enquadrado, a tela tá torta assim, ó. Você percebe pelo canto da parede. Por quê? Porque os caras ainda estão aprendendo. Mas é o que eu tô te falando. Os caras estão amassando a CNN, que é bilionária, que é a maior empresa de telecomunicações do mundo, do planeta. Os caras têm mais audiência do que a CNN. Os caras, então assim, Se eles tivessem o mesmo tempo de TV, tivessem o local ali na TV para que o cidadão pudesse sintonizar, eles reverteriam essa audiência da Globo e da CNN em menos de um mês. exatamente, porque você. Mas aí você fala assim: mas tu acha que o cara vai ter a audiência só falando de política? Meu filho, tem um canal Hipócritas para trazer piada, para trazer conteúdo. Tem tanta. Cara, Sim. Meu Deus do céu. Assim, por isso que eu tô falando. Esses caras existem, mas precisa haver uma coalizão. Então, para voltar nisso, essa questão do Terça Livre, inclusive amanhã eu tenho uma live marcada com um integrante também do Terça Livre, que é lá do Sul, né, que é o Dornelles, é o Pedro Dornelles, entendeu? Ele é um correspondente do Terça Livre e é analista político lá. Então essa história minha com o Terça Livre está começando assim, eu estou meio perdido, estou feliz, os meus vídeos têm dado resultado e eu quero chegar a essa autoridade, Dani. Eu quero que o cara do gabinete fale assim, pô, esse moleque aí é o Rafael Satier.
atende esse cara aí, porque ele tá com um projeto, sim. você tá entendendo? Porque às vezes, E eu tenho, ó, Rafael, eu tenho certeza que pela essa forma como você se comunica, pela essa clareza que você tem, daqui um dia você está na bancada lá do Terça Livre, porque eles são pessoas assim como nós. Eles não possuem esse orgulho de dizer, ah, nós chegamos nessa posição, agora vamos fechar a porta para ninguém mais subir. Não, eles possuem a visão estratégica de que precisam criar lideranças através disso, né? Dando oportunidade, deixando que as pessoas frequentem o mesmo ciclo que eles. Daqui um dia eu vou lhe ver lá, com certeza. que bom, tomara, cara. A minha esposa falou a mesma coisa pra mim hoje. Tá preparado pra ir pra Brasília? Tá preparado pra abrir uma live com terça ali? Falei, poxa, que legal. Seria uma honra muito grande pra mim. Confesso que não é fácil. A gente perde muita amizade, gente que não tem maturidade. É, Porque assim, eu não quero perder amizade com as pessoas. Eu não vou ficar embatendo. Eu nunca discuti com pessoas, eu discuti com ideias. Sendo que nem todas as pessoas têm a mesma maturidade do que a gente. Então, pelo fato, eu verdade. até parei um pouco de publicar no Facebook, porque eu caracterizo as redes sociais assim, ó, o Twitter ele representa o planeta Terra, o Instagram ele representa o Brasil, o Facebook ele representa o teu bairro, mano, não é nem a tua cidade, é o teu bairro. As pessoas que te conhecem, seu tio, sua tia que ficam chateados com aquilo que você publicou. Então é muito difícil lidar Sim. com a opinião no Facebook. Então, assim, direta e indiretamente, eu perdi amizade com muitas pessoas. Se eu quisesse isso, se eu dissesse pra você assim, ah, eu quero perder, eu não quero, pelo contrário. Algumas pessoas me bloquearam na rede social, mas quando eu a vejo pessoalmente, eu as vejo, eu falo com essas pessoas, elas ficam até constrangidas, porque eu quero dizer para elas o seguinte, cara, eu não quero perder tua amizade por isso. Não vale a pena. Sim, Não sim. tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Obviamente que tem Tá, pessoas que você. eu tenho um amigo, eu tenho um amigo aqui na minha rede social que me bloqueou já umas 3 vezes. Bloqueia, daqui a pouco aparece de novo comentando alguma coisa, eu digo, opa, você não estava bloqueado? Voltou. Tá, desbloqueei, mas daqui a pouco volta a me bloquear de novo, enfim. Então Fazer o assim, quê? fazer o quê? Sendo que é o seguinte, você não pode parar por conta dessas pessoas, entendeu? Você não pode parar nem por causa dos seus parentes, né? Porque família, tua família é você, a tua esposa e teu filho, isso é tua família. Mas os teus parentes, você não pode... Então assim, existe uma parada que a gente está lutando, cara, entendeu? E nós, como cristãos, a gente tem um discernimento espiritual, Daniel. E a gente sabe que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. Algumas pessoas falam assim, ah, então se a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, por que você está nessa questão política que é envolvida por homens? É porque a decisão desses homens pode influenciar na nossa instituição. E aí, se influenciarem na nossa instituição para pior, nem contra a carne e sangue a gente luta, porque a gente não vai ter nem acesso ao espiritual. Entendeu? Como acontece nos países Exatamente. da janela 10 por 40, que são os países perseguidos, a Arábia Saudita, China, Coreia do Norte, entendeu? Países que Exatamente. a propagação da palavra ela acaba sendo proibida e ela tem a penalidade da morte, né? Então é isso, mano. Eu assim, É, muita coisa boa vai acontecer. Tô ganhando essa autoridade, não para ter cargo eletivo. Se um dia isso acontecer, beleza, eu vou estar disposto a fazer. Mas eu quero fazer diferente, quero deixar a gente na base. Alguém tem que fazer esse trabalho aqui, bater de porta em porta, ir nas comunidades. Mas o meu grande objetivo hoje, Dani, é ter um projeto, mas não é projeto de artesanato, de tricô, de dança de hip hop. Não é isso. Não é que, ah, então você quer desqualificar a cultura. Não. O preto, o pobre, porque pobre ele é preto e branco, tem muito pobre preto e branco aqui, entendeu? O pobre, ele precisa ter o acesso às paradas, acesso à informação. Ele quer mexer num telefone, num computador desse aqui, ó. Ele quer usar um Apple. Ele sensacional. quer usar um Apple, entendeu? Ele quer usar um telefone. Por que não a gente não abre um curso sobre transmissão de vídeo? Um curso, o cara quer Sim. sair de lá um cineasta, trabalhando com edição de vídeo, foto. Pô, mano, cara, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, a área de cultura e de produção de conteúdo, de publicidade, de música, é totalmente esquerdista, irmão. Totalmente. Quem é de direita está produzindo no gospel. Mas tem muito gospel esquerdista Sim. também. Sim. Muito evangélico esquerdista Tem, também. tem. Então, assim, cara, se a gente coloca um filmmaker conservador, bota um filmmaker ali, bota um fotógrafo ali, bota um roteirista acolá, meu irmão, Ô, Rafael, assim, é uma coisa que eu debato com quem eu tenho confiança, né? Porque eu vejo que é algo estratégico. Não seria nem ideal falar aqui
dentro de uma live, em uma live que é É um ao aberto. segredo, né? Mas eu debato com o pessoal, eu debato com o pessoal, mas assim, o trabalho de base que a direita não desenvolveu após a eleição de Jair Bolsonaro pode custar muito caro, né? Porque quando você tem ondas, você nunca mais vai ter aquela sensação, aquele momento em que estávamos em 2018, quando você É, juntou ali o antipetismo, né, junto a uma onda de desemprego enorme, junto à importância da presença do Bolsonaro com aquele discurso politicamente incorreto, que sim. hoje já não é aquela mesma coisa. Hoje as pessoas falam de armamento, já não parece ser algo assim de outro mundo. Quando você fala sobre ser contra bandeiras LGBT, já não é uma coisa assim, o fim do mundo, cai sobre Sim. sua cabeça, porque já se naturalizou mais, né? Então não terá mais aquele impacto. Mas a direita não construiu as bases edificantes da direita, né, na sociedade mesmo, aquelas que permanecem, que não tem a ver com partido, que não tem a ver com político X ou Y, né? E seria exatamente isso. Você em cada bairro ter sua sede ali, você ter um conselho comunitário que esteja ligado aos princípios cristãos, conservadores, né? Você ter um teatro que tenha sempre, constantemente, peças conservadoras, cinema conservador, ou escola de futebol conservadora, que seja mantida por cristãos, que possam ser os filhos lá, para que eles possam se divertir, crescer até na carreira de futebol, e que estejam ligados a esse trabalho de visão de mundo. Não foi construído nada disso. Eu não sei se aí no Rio de Janeiro aconteceu isso, mas aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, os políticos que nós elegemos se preocuparam com a parte burocrática da sua função e esqueceram a guerra cultural, esqueceram o trabalho que deve ser feito dentro do âmbito da sociedade, entendeu? Sim. Eu não sei se eles vão aprender a tempo isso aí. Eu espero que sim. Sim. Isso é muito sério que você está falando. Eu acho que o presidente, embora esse desgaste da pauta ideológica, que não é mais novidade, né? Fazer Tchão Death War, já não é mais novidade isso, né? O Tchão Death War que existia em 2018, mas a pessoa do presidente em si, ele ainda é muito forte, muito popular. A popularidade dele está em Sim, 42%. No Nordeste está avassalador o que ele está fazendo no Nordeste, sim. né? Assim, a questão de eleição, eu tenho uma preocupação, mas quanto ao cargo eletivo do presidente da República, ele só perde por fraude. No atual cenário, só Sim, sim. perderia por fraude. Concordo. Ou um golpe, Concordo. exatamente. Mas isso que você está falando é muito interessante. Rapaz, os caras se perderam em Brasília. Eu tive em Brasília, na última viagem que eu fui a Brasília, eu fiquei 3 dias, eu fiquei no centro, que geralmente eu vou com o meu dinheiro, e aí a gente vai na guerra. Alguns seguidores que estão assistindo a live financiam para mim. Tiveram 2 viagens que eles financiaram para mim, me deram grana, depositaram grana na minha conta para São Paulo. Aí a Cleide em São Paulo, ela tá até assistindo aqui a live. Oi de novo. A Cleide, pô, financiou. Então, deixa eu dar um alô aqui. Deixa eu dar um alô também aqui pro Eric Matheus. De vez em quando ele pinta aqui nas lives, né? Um amigão aí também. É nóis, valeu, Eric. Tamo junto. O Arthur Dutra tá falando aqui, abraço a todos, vocês são fera. Máximo respeito, Arthur. Tamo junto. A Cleide, a Mel Jutz, a galera financiou, meus seguidores daqui do Facebook, financiaram minha viagem para Brasília, minha viagem para São Paulo, pagaram o almoço para mim, sobremesa, me mimaram pra caramba em São Paulo. Em Brasília, a última vez que eu fui a Brasília, eu fiquei 3 dias, e aí por conta desse recurso que eu recebi dessas pessoas, eu fiquei num hotel melhor, porque geralmente a gente ficava numa pousada ali, um pouco longe, 4 5 quilômetros do centro. E nesse eu fiquei num hotel legal, 4 estrelas, piscina e tal, uma estrutura. E cara, aí eu fui assim, andei um pouco na noite, assim, uns 10 horas da noite para lanchar, para comer alguma coisa. Cara, Brasília é uma cidade inóspita. Brasília só tem carro conversível, só tem carro blindado, só tem SUV, entendeu? Ali não é um lugar, ali literalmente, quando você começa a conhecer mais Brasília, você percebe que aquela cidade não foi construída para o povo. Aquilo ali é uma redoma de gente, de políticos para se esconder mesmo da sociedade, da população, não tem representatividade. Não é um ambiente para meros mortais, né? Não, Tem que não é ser não, pessoas não é, mano, elevadas. não é restaurante de ponta. Olha que eu fiquei no centro. Eu não fui nem lá pro Lago Sul, que é o top dos top dos top dos tops, entendeu? Você, pô, aqui no Rio de Janeiro, que foi a grande capital do Brasil, tanto do Império, Austro-Brasil, né, que foi com Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João VI não, mas Dom Pedro I, na verdade, não, Dom João VI sim, quando ele sai da Inglaterra
né, fugindo de Napoleão Bonaparte, ele vem com os nobres, vem com a biblioteca, ele traz os juristas, ele traz a classe intelectual, a classe política toda. O Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, ele acaba se tornando a capital de todo o império. Meu irmão, a capital da República, quando éramos aqui a capital da República, o Palácio do Catete, cara, é a sede presidencial. Meu filho, o cara sai daquele palácio ali, na esquina tem um cara vendendo pastel com caldo de cana. O contato com o povo é absurdo. Você tá ligado? O contato com as pessoas é um absurdo. Você imagina a capital na cidade do Rio de Janeiro, o congressista saindo do Senado Federal, encontrando com o pipoqueiro na esquina. Entendeu? Ô, Rafael, é porque eu parei aqui, fui ver aqui uma mensagem que chegou, o deputado daqui do Rio Grande do Norte, né, o Girão, sim, ele curtiu, porque eu mandei a live para algumas pessoas aqui no privado, né, legal. E ele mandou um legalzinho para mim. Se ele pudesse entrar aí para escutar essa nossa conversa, porque ele já é um representante público lá em Brasília. Opa! Então, ele poderia... Eu já mandei uma mensagem para ele, entra aí, Girão, para ver se você escuta a nossa live. Ouça aí. Aí não sei se ele vai ver. Ouça aí. Mas se ele entrasse aí, seria uma maravilha. Meu filho. O Eric falou, estamos juntos. O Eric falou, estamos juntos. A Cleide falando aí, amanhã estarei de novo na Paulista. Cadê meu voto? A pessoa vai fazer manifestação na Paulista amanhã. Tem manifestação pelo voto impresso. Pelo voto impresso. Tem manifestação amanhã no posto 5, Copacabana, aqui também pelo voto impresso. Eu não vou poder ir porque eu tô com compromisso na igreja inadiável, não posso deixar de ir. Então, mano, o que acontece? Brasília se tornou uma redoma. Os prédios de Brasília, a não ser os hotéis, mas os prédios de Brasília, a entrada não é a entrada. A entrada do prédio está a 100 quilômetros e aqui, a 100 quilômetros não, a 100 metros. E 100 metros antes tem uma barreira de ferro para você não tem acesso aos ministérios. Os ministérios você não entra na porta assim, você tem que estar agendado. Ou seja, aquele lugar, imagina, o cara ganhando 30 paus de salário limpo, porque ele dorme num apartamento parlamentar, entendeu? Ele dorme num apartamento. Se ele não dormir no apartamento, ele ganha um auxílio moradia de 4 a 6 mil. Os 33 mil de salário de deputado federal cai no bolso do cara. Isso se ele só for do baixo clero. Porque se ele tiver alguma comissão, se ele tiver alguma parte, se ele tiver alguma outra liderança além do cargo dele, fora isso, ele ainda tem 210 mil reais de verba de gabinete, onde ele pode distribuir essa verba para jurídico, para a galera do marketing, a galera do VI. O cara, ele fica numa redoma, ele come bem, ele dorme bem, ele se veste bem, ele se relaciona com gente influente. A facilidade que o cara tem de esquecer de quem votou nele, que está a centenas de quilômetros de distância, geograficamente falando, é absurda. O cara não quer saber do Rafael Satier, que está no bairro do Engenho Novo, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, onde a bala voa. Ele não vai querer saber do Daniel, que está lá no Rio Grande do Norte. Então, aí é que mora o perigo, Dani. Por quê? Porque se esses caras não se atentarem para isso, eles não vão se reeleger em 2020 ou 2022. Eles não vão. E o voto que eles não vão ter vai ser os nossos. E se eles... Cara, é uma pena que ele não entrou para me escutar, viu? É uma pena, entendeu? Porque assim, desculpa, a direita ela não é igual à esquerda em diversos aspectos. O pessoal fala que o lulismo é igual ao bolsonarismo. Está muito longe de ser, filho, porque o bolsonarismo cobra. O lulismo se transformou numa espécie de religião do petismo, onde o cara fazia as merdas e ninguém falava nada. Meu filho, o que tem de vereador, de candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, que está tomando na cabeça de gente que está falando assim, sabe por que você não ganhou? Porque você não foi para a rua, porque você ficou na bolha da internet. Aqui está um caos. O nego está batendo muito nos vereadores que não foram eleitos. Tudo bem, teve fraude. Mas a gente não viu esses caras na rua, pô. A gente não viu esses caras fazendo um trabalho de corpo. O Douglas Gomes, lá de São Gonçalo, ele foi eleito, fez um trabalho de corpo a corpo. O Fernando Melo, do Comunicação e Política, panfletou com o cara lá em Niterói. Eu tava lá panfletando com o cara em Niterói. Então, assim, esses... Tem uma moça bem inteligente que é de Goiânia, Goiás, né, que se chama Gabriela Rodar. Não sei se você conhece. Não. Ela é uma pessoa bem inteligente, ela conseguiu ser eleita, né? Ela está aliada àquele o Gustavo Gaia, Gaia, né, sim, que tem um trabalho. Sim.
ele tem um trabalho aqui na rede social bem interessante, né? Sim. O, e aí ela foi eleita lá, né? Então, Pessoas que são realmente esforçadas e buscam isso. sim, o Gabriel Monteiro foi eleito aqui no Rio, o Carlos Bolsonaro, na cidade de Nilópolis, que é uma cidade aqui também da Baixada Fluminense, foi eleito também candidatos bolsonaristas. Em Niterói, que é uma cidade muito boa, muito top aqui no Rio de Janeiro, no estado, também o Douglas Gomes bolsonarista. Em São Gonçalo, enfim, teve um crescimento, mas poderia ser melhor. E esses deputados federais, eu não estou dizendo, Daniel, que eles não fazem um trabalho que deveria ser feito. Pelo contrário, os caras estão trabalhando. Mas eles já sabiam que o rojão ia descer solto. Então, assim, o que a gente exige, a gente não está falando que esses caras estão comendo lagosta, vestindo terno da Armani, a gente não está falando isso. E ainda que eles estivessem fazendo, desculpa, se os caras ganham salário para isso, que faça, mas que também faça o trabalho de base. Então, assim, o que tem que ser feito? Os caras têm que ver, identificar nas comunidades, quando eu falo comunidade não é favela, mas no chão da fábrica, quem são os influentes, quem são os Daniéis da vida, os Rafaéis da vida, para chegar e falar assim, meu mano, Mas peraí, vem no gabinete. vamos repartir aqui. Esse nosso amigo que está aqui, que é o Eric Matheus, o cara tem um dom de tocar extraordinário. Isso para montar um concerto de violão clássico era perfeito, entendeu? Mas diga. É, entendeu? Ô Rafael, ô Daniel, aonde você mora aí? Como é que tá a galera aí? Como é que tem como é que tá aí? Como é que a gente pode fazer um projeto? Entendeu? Então, assim, dividir o bolo com a sociedade. Aí, o que vai acontecer com você, Daniel? O que vai acontecer com você? Você não vai ter tanto aquela preocupação de ter que fazer comunicação e ter que estudar para a tua faculdade, porque os teus pais estão te cobrando, a tua esposa está te cobrando. Entendeu? Então você vai ter um recurso para que você possa tocar com qualidade o projeto sem se preocupar com a tua vida financeira, pai. Você está entendendo? Sim. Então, assim, não é que a gente só vá fazer se tiver dinheiro. Meu filho, a gente já está fazendo há anos sem dinheiro. A gente está É aqui verdade. agora, são 20 para meia-noite. A gente começou essa live 10 horas. A gente está aqui agora falando disso, trabalhando, elucidando pessoas, entendeu? Comunicando com pessoas. Tudo bem que as nossas redes sociais não se comparam à rede social dele, mas ninguém quer ficar vendo notícia repetida. Os deputados federais são assim, tem um vídeo, aí todo mundo bota o mesmo vídeo, cada um com a sua marca d'água. Tu entra no Facebook, tu entra no Twitter, tu entra no Instagram, tá repetitivo isso. Entendeu? Sim. Tá repetitivo. Verdade. E o que É pode verdade. acontecer é exatamente o que você está falando. Mas não vai acontecer porque a esquerda vai ganhar. Isso pode acontecer porque a direita pode trocar eles por outros, entendeu? Sim. E os outros podem não ter a força de imagem, né, para chegar até lá, porque a gente, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente não conseguiu eleger, aqui em Natal, né, vamos pegar o exemplo, não conseguimos eleger nenhum candidato a vereador de direita. A Câmara de Natal, ela teve uma renovação de certo 40, 44%, mas o que acontece é que ninguém foi de direita. Então não teve renovação porque as ideias não foram renovadas. Não adianta você mudar a pessoa e a ideia permanecer a Claro, mesma. quem vai fazer o Então, plano de o que a gente educação? peça. O plano de educação da Diga, cidade. diga. O plano de educação da cidade anual. Quem vai fazer? São esses vereadores aí, meu filho. Sim, sim. Então, aqui em Natal, é o que a gente percebe, que não tinham pessoas na direita com a imagem capazes de representar aquele o seu João da padaria, Dona Maria ali, que tem uma bodega, que votaram no Bolsonaro, que amam o Bolsonaro, mas que não sabem quem são as lideranças de Bolsonaro na cidade em que ela mora. Então, isso tudo prejudica, né, a construção desse processo de transformação da nossa política, né, porque as novas lideranças querem se promover, querem permanecer nos seus cargos, enquanto as novas lideranças, as que já estão lá, né, querem se promover cada vez mais, e as novas que poderiam surgir até com mais força e mais conhecimento, não conseguem ter a imagem, a força, a capilaridade para chegar até lá. Né? É realmente uma coisa que a direita precisava debater em um fórum, em uma assembleia da É direita, que isso não aí, existe. é isso Né? aí. Enquanto a esquerda possui o Foro de São Paulo, que anualmente se reúne em vários lugares da América Latina, a direita, quando vai fazer uma reunião, as pessoas já não gostam. Acham que é muito burocracia, está conversando demais, É, porque tá dando a hora de ir para casa, é. entendeu? Então, Quem sabe, é Dani? isso a realidade. Eu vou correr aqui na cidade com financiamento e com pessoas que de repente podem financiar. Tem um Alan Lopes, que é um cara muito influente aqui.
inteligente, já faz um trabalho com o professor Delmo lá no centro da cidade, que é um trabalho para 40 pessoas, uma sala no coração financeiro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Mas eu penso de fazer uma parada dessa maior, entendeu? Chamar o Alan dos Santos da vida, chamar o Fernando Melo da vida, chamar, entendeu? Chamar alguém da cultura, porque não adianta ficar só falando da polícia, chamar um pessoal do Paulo, por exemplo, do canal Hipócritas, chamar alguém da grande mídia, por exemplo, um Fiuza da vida, ou um Constantino fica caro porque mora nos Estados Unidos, mas alguém que está aqui no Brasil, ou até mesmo no Rio de Janeiro, um youtuber, ou seja, chamar pessoas de diversas frentes para a gente entrar num debate amplo sobre o conservadorismo. Olha que coisa legal. Cara, isso aí, um gabinete desses caras, deputados estaduais ou federal, ó, a gente precisa alugar um ginásio. Quanto custa o aluguel de ginásio? Ah, custa 5 mil. Pô, precisa botar um som bacana, uma iluminação legal, contratar uma banda para fazer um show legal. Custa quanto? Sai mais 5 mil. Cara, com 30 mil tu faz isso. O que é 30 mil para esses caras, mano? Não é nada. Pois é. Até porque a área de influência deles é muito maior do que a nossa. Quantos empresários eles conhecem na região? Cara? Quantas pessoas que podem estar interessadas em alguma lei que eles venham a aprovar, que ele pode fazer, não é barganha, mas é uma forma de ajuda mútua. Daniel, né? E o que a gente percebe é que não existem ações dessas pessoas. Daniel, a direita é indivíduo, a direita consome. Porque as pessoas pensam assim, a direita não fuma maconha, a direita não cheira cocaína, então a direita não presta. Meu filho, a direita consome remédio, a direita consome roupa, boné, maquiagem, a direita consome. Passagem de ônibus. A direita consome. Então, se você pega os empresários para financiar um projeto dessa magnitude e a gente expor a marca desses caras lá e pegar esses influentes que vão estar lá, entendeu? Que vão divulgar nas suas redes sociais. Imagina o Gabriel Monteiro divulgando a rede de farmácia de não sei o que vai estar no evento, que ele vai palestrar e o cara tem 2 milhões de inscritos no canal dele. Olha isso. Ah, sim, entendi. Entendeu? Entendi a referência que você falou. Como eu falei, passagem de ônibus é o custo que a gente tem, por exemplo, para se deslocar, para coisas. Mas realmente, eu entendi essa área de que essas pessoas que têm notoriedade, elas têm um apelo de marketing também muito forte, e elas podem trabalhar com. Exatamente. Não precisa ser um global. O cara não precisa estar na novela das 8 da Globo para você atrair o patrocínio pro cara, o protagonista, o galã da novela. Não, mano. O cara é o bombado do YouTube. A gente pega um Fiuza da vida, entendeu? Pô, fala aí. Agora, Rafael, eu vejo assim, que foi até uma coisa que você falou aqui, que a direita ela quer muita coisa, assim, muito chique, né? Não sei se essa expressão que vocês utilizam aí também, mas a gente usa aqui muito essa palavra. Sim. Fulano só quer ser chique. Só quer ser chique porque aqui em Natal existe um grande hotel chamado Holiday Inn. Esse hotel, ele é um hotel de alta classe. Sabe, quando o Bolsonaro veio a Natal, os militares, né, generais, coronéis, colocaram o Bolsonaro lá. O Bolsonaro não tinha nem passe para fazer, não tinha nem recurso no cartão corporativo dele para pagar. Teve que ser pago pelo nosso, um querido amigo aqui, o Coronel Hélio, que foi até candidato à prefeitura. Então, o Bolsonaro ficou num hotel caríssimo aqui em Natal. Quando vai ter reuniões da direita, quando vai ter alguma manifestação da direita, eles querem fazer exatamente no Holiday Inn, em hotéis de luxo. Cara, o tiozinho da padaria que eu falei, ele não vai lá nesse hotel, ele não se sente bem, ele chega lá e não se sente confortável, mas ele ama os valores conservadores, ele gosta do Bolsonaro, ele apoia, ele sabe o que é Foro de São Paulo, ele sabe o que é PT, ele sabe tudo disso, entendeu? Mas ele não se sente bem nesse lugar. Por que a direita não para de ficar querendo elitizar o seu projeto, o seu trabalho, e vai para as bases, vai para as praças, vai para as igrejas de periferia, e fica nesse... Não, vamos fazer uma reunião, vamos fazer o Aliança pelo Brasil, aí vamos fazer lá no hotel, 5 estrelas, próximo à praia. Que é isso, gente? Cara, é isso que acontece, é essa leitura que eu faço. Pega ginásios, a gente pode fazer em ginásios, pode fazer em quadras, a gente faz eu trabalho com produção de evento, eu sei transformar um lugar feio num lugar bacana, com painel de LED, com movie head, com movie beams, eu sei fazer isso, eu sou da área cultural. Então, cara, assim, é muito legal isso que você está falando, é um projeto que está nascendo aí, eu vou conversar com pessoas, vou conversar com o Alan Lopes, esperar as eleições passar, porque agora tudo pode configurar eleitoral, né? Sim. Então, e entrar dentro disso com força. Palestrar, fazer da direita, fazer com que esses caras sejam, tipo assim, são artistas, atrações. Caraca, o Gabriel Monteiro vai estar aqui. Vai, mano. O Gabriel é o cara do YouTube lá. Entendeu? Pô, maluco, o Alan Lopes do Terça Livre. O Alan Lopes vai estar com a gente aqui.
bota uma entradinha boba de 5, 10 pratas, entendeu? Se tiver verba, sim, verba sim. pública, 0,800 para bombar, aquela parada tipo assim. E é isso, são congressos bobos, sabe? De 2 dias, um dia, entendeu? Aí o cara Sim. fala sobre o conservadorismo na periferia, o cara fala sobre o conservadorismo na arte. Tem aqui no Rio de Janeiro o Luciano, perdão, ele tem um trabalho de quadrinho chamado Destro, cara. Eu já fiz uma live com ele no Instagram. Mano, eu vou te mandar o link depois. É um absurdo. O cara faz DC, o cara HQ, na verdade. É aquele quadrinho na pegada norte-americana, com aquele sombreado. Ele tem um herói chamado Destro, né? E tem um outro herói. É muito legal. O cara luta contra o socialismo. O cara é um cara conservador, herói. É um absurdo. Hoje mesmo, quem compartilhou esse livro dele foi o quadrinhos, foi aquele jornalista Silvio Navarro, que é que Sim, tá com o Lacombe lá na Rede TV. sim, sim. Enfim, mano, tem muita coisa que a gente pode fazer. Por isso que eu tô gerando essa autoridade em mim, e essa autoridade é uma autoridade que vai vir da fama, né? Essa questão da fama no ponto de vista político, né? Para eu, Sim. quando começar a mexer os pauzinhos e falar assim, pô, esse cara vai, porque tem fruto. Infelizmente, Pois ou vamos, felizmente, também não sei como é que é, a sociedade que a gente vive é essa, né? Você é o que você mas você é muito mais do que você tem. Então o que eu tenho para oferecer? Não tem dinheiro, mas eu posso ter uma influência na rede social que pode promover o negócio ou a carreira política daquele cara ali, tá ligado? É isso que a gente tem que fazer, mano. pois vamos, Rafael. Com certeza esse nosso primeiro encontro aqui virtual, né, vai gerar muitas conversas aí quando a gente desligar aqui, porque, claro, mais para frente, claro, você vai ter live hoje aí com a Argentina, né? Mas vamos trabalhar nossas ideias, porque eu acredito que como você, pelo menos como você, assim, com essas ideias, eu conheço, assim, dezenas de pessoas, aqui em Natal mesmo, que tem essas visões. Maneiro. Agora, como tirar essas visões do papel? Como tirar essas ideias do papel e jogar para a prática, né? Como diriam os marxistas, para a praxis? Como que a gente faz para Sim. isso virar uma onda cultural Uma permanente, realidade. né? A perenidade desses projetos precisa ser para além da campanha política, para além de um projeto de poder de alguém que queira se destacar e queira ser o candidato daquela direita ali. Precisa ser uma onda conservadora de transformação da própria sociedade, né? Então, meu irmão, para a gente encerrar, eu queria que você desse aí um pouquinho as suas considerações finais, né? E, e se despedisse aí da gente. Rapaz, sinceramente, é uma alegria para mim bater um papo com você. Sempre admirei suas publicações, né? E eu acredito que a gente vai poder alinhar cada vez mais nossos pensamentos. Com certeza. Ô Daniel, muito obrigado. Obrigado aí à equipe, Daniel, ao Quarto Poder, que é uma mídia que está fazendo a diferença. Eu vi lá o vídeo do Carlos Bolsonaro com vocês lá, na visita do Bolsonaro aí a Natal, né, na capital aí. Não foi Juazeiro do Norte, na Foi. verdade, né? Não me lembro qual foi a Não, cidade aí. Parabéns. ele estava em Panguaçu, no Rio Grande do Norte. Aí a gente foi até lá. Isso. Show de bola. Parabéns aí. Eu quero agradecer por esse espaço, agradecer às pessoas que estiveram conectadas com a gente aqui nessa live. É um projeto embrionário. Eu fico muito feliz quando a gente. Eu sou jovem, mas você é um cara que aparenta ser muito mais jovem do que eu, tem 32 anos já, né? 22. Tá com 22 anos só. 22. Cara, se eu com 22 anos tivesse essa visão que eu tenho, e isso não é questão de vida, porque tem coisas que só a vida te ensina, é o tempo mesmo que te ensina. Mas a questão política já era pra eu estar engajado com 22 anos, porque eu já estava na igreja. E eu negligenciei mesmo, não adianta, negligenciei, a realidade é essa. Então eu quero agradecer, parabéns pela tua iniciativa. Eu vou começar essa parada aqui no Rio de Janeiro, eu já estou conseguindo uma notoriedade, estou conseguindo adquirindo uma famazinha, o lado bom dessa palavra fama aí. Já estou com acesso a alguns gabinetes de deputados estaduais, deputado Felipe Poubel, a Anderson Moraes, a Alana Passos. Vou esperar passar a eleição, vou partir para cima com esses projetos. Eu quero agradecer a vocês que assistiram a gente aí também. Muito obrigado pelo convite e estou disposto aí pro próximo aí, 100%. Máximo respeito, mano. Maravilha. Pois agradeço também ao pessoal que participou com a gente aí. Eu estou vendo aqui a Cleide Silva, o Gleidson, o Eric Matheus, que está com a gente aí até agora. Né? Que todos vocês fiquem com Deus e vamos, gente, vamos trabalhar para uma sociedade mais justa, né? Porque não adianta nada a gente sentar no nosso canto e ficar reclamando
se isso não vai resolver os nossos problemas, né? Eu nem penso mais na minha geração, sabia, o Rafael? Eu penso já na geração dos meus filhos. Sinceramente, eu fico É pensando isso como é que eu aí, vou é colocar isso um aí. menino no mundo já daqui a 10 anos, colocar uma criança no mundo aí, enfrentando ideologia de gênero de uma forma muito mais degradante do que hoje, enfrentando uma economia cada vez mais deteriorada, enfrentando insegurança pública cada vez mais perigosa. Eu já começo a pensar nisso, entendeu? Então eu convido vocês que são jovens, que nos assistem, que pensem também, porque nada vai adiantar você ter seus sonhos hoje se você não preparar o caminho para lá na frente, no futuro, né? Você ter segurança para desempenhar, para gozar desses sonhos que você conquistou. Né? Para você, para sua família, para todos nós. Então, fiquem com Deus. Obrigado, Rafael. Fica com Deus, irmão. Saúde aí para o seu baby. Como é o nome do seu menino? Bem sapeca, bem Emanuel. inteligente. Emanuel. Emanuel, menino gente boa. Emanuel, é Pois abraço nóis. aí para a família Satier. Máximo Obrigado, irmão. respeito. Máximo respeito, família. É nóis. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.